Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, parte 13. Há séculos atrás, a lua cheia estava em um tom de azul, pois o céu estava livre de todas as nuvens. Foi uma das poucas coisas que manteve toda a terra iluminada. Um conjunto de lanternas estava mal iluminado ao redor de um arco de pedra, pois tudo levava ao que era uma poça de água que estava transbordando. A jovem Pris, de 10 anos, estava se aproximando da piscina de água enquanto usava um manto branco cerimonial, delineado com um padrão azul claro, pois usava um colar de ouro com um conjunto de pedras com insígnias em volta do pescoço, assim como seu cabelo prateado. Estava amarrado no que parecia ser um rabo de cavalo trançado. Ao lado dela estavam seus pais Zeid e Alma, bem como que pareciam ser crianças pequenas que tinham a mesma idade que ela e usavam um manto cerimonial semelhante ao dela. No entanto, havia algo diferente neles, pois estranhamente tinham algumas partes semelhantes às de um animal. Eles também estavam acompanhados por um jovem de cabelos loiros e olhos azuis. Ele usava uma jaqueta trespassada de mangas compridas, branca e com gola alta de cor escura. A jaqueta se estende abaixo da cintura e é enfeitada com ouro. Ele também usava 2 cintos em cima, e sua bolsa de grimório estava pendurada na parte de trás do cinto de cor escura. Ele também usa calças brancas, meias brancas e sapatos pretos. Por cima disso, ele usa uma capa azul com detalhes de pele branca na gola e um pingente de cruz em forma de bronze para envolver sua capa. O som de tambores pode ser ouvido quando eles se aproximaram da piscina enquanto um grupo de pessoas familiares estava ali, esperando por eles, bem como um pequeno grupo que estava batendo em grandes tambores e outros que pareciam ser magos. Os rostos familiares entre eles eram Lishit e mais 2 homens e uma jovem. Havia um jovem com cabelos brancos bagunçados, queixo angulado, outro ao lado dele era um elfo alto, de constituição magra e pele clara, com cabelos curtos e encaracolados, brancos aloirados e olhos roxos. Ele tinha cavanhaque dividido em 3 seções. Parecia haver um esquilo descansando em seu ombro. A terceira era uma jovem baixa, com longos cabelos rosa claro repartidos ao meio e cada lado preso e amarrado nas pontas, formando 2 rabos de cavalo que repousavam sobre os ombros. Ela estava usando um vestido de cor clara que se estendia até os joelhos. O vestido é preso por um cinto de cor escura, do qual está pendurada uma bolsa para seu grimório à sua direita. Ao redor de sua cabeça há uma coroa floral. Ela também usa um par de sandálias de salto curto de cor escura que amarram até o meio da canela. Lishit ria Veto Fana, o jovem ao lado de Zeid e Alma Lemiel disse inclinando a cabeça para eles, obrigado a todos por fazerem isso. É o mínimo que podemos fazer por você e claro, pelo jovem herdeiro. Lishit disse a eles com um sorriso amigável. Isso realmente significa muito para nós. Zeid havia dito. O homem chamado Ria deu um tapinha na cabeça do pequeno Pris. Essa é uma maneira de começar seu aniversário, hein, Duque? Pris deu uma risada nervosa. Sim, acho que sim. Parece que alguém está nervoso. A jovem chamada Fana disse. Não se preocupe, você ficará bem. O homem Veto disse. Não deixaremos que nada de ruim aconteça com você, eu sei. Mas Pris disse enquanto se mexia um pouco. Ainda é um pouco estressante. Zeid e Alma deram um aperto reconfortante nas mãos da filha enquanto sua atenção era atraída para eles. Você vai ficar bem, pequena prímula. Zeid disse. Apenas respire fundo, lembre-se, estaremos bem aqui. Alma disse. Exatamente onde você pode nos ver, você não estará sozinho. Lemiel disse antes de olhar para as outras 3 crianças. Vocês todos não serão. Logo o som de uma buzina soou, quando o reflexo da lua começou a se dirigir em direção ao centro da piscina de água. Está na hora. Lishit disse antes de estender a mão para eles. Vamos? Pris deu uma última olhada para seus pais, que lhe deram um aceno de aprovação. Ela logo pegou a mão de Lishit e ela junto com as outras 3 crianças seguiram atrás dele, Ria, Veto e Fana. Cada um deles entrou na piscina cerimonial. Lishit, Ria, Veto e Fana foram os primeiros a entrar, pois a piscina passava dos joelhos. Cada um deles ajudou as crianças a entrar enquanto as carregavam em direção ao centro, onde o reflexo da lua também ia em direção ao centro. A água chegava até a cintura deles, dificultando a passagem deles se não fosse por eles. Entre a multidão estava um jovem Pluck que assistiu com admiração enquanto eles começavam a se preparar. Seus olhos brilhavam enquanto ele tinha o sorriso mais brilhante no rosto. 3 trigêmeos familiares estavam ao lado dele enquanto olhavam com olhos curiosos. Ei, Pluck! Uma jovem Aisling perguntou. O que exatamente eles vão fazer com eles? Eles estão planejando sacrificá-los? A jovem Ainê sussurrou porque não queria chamar atenção. Pluck respondeu. Não seja bobo. Esta é uma cerimônia de união. É onde o mago consegue um familiar para ajudá-los com sua magia. Eles estão ligados por um feitiço poderoso que dura por toda a eternidade. Acabei de ler sobre eles. Nunca pensei que veria um. Se é para ajudar as pessoas, então por que não é feito com outros magos? Um jovem Aidan perguntou. Porque é para ser um grande segredo. Só os mais velhos sabem como funciona. Pluck disse. Então é melhor vocês não contarem isso para outras pessoas fora da vila, ok? Ok. O jovem Trepolas disse. Pluck disse enquanto começava a andar. Eu deveria ajudá-los, só para garantir. Uma jovem chamada Yukiko impediu Pluck de se mover. Ela parecia estar grávida de 4 meses e carregava um menino de 6 anos que dormia. Mãe? Pluck disse. Sinto muito, Pluck, mas você não pode entrar. Sua mãe contou a ele. Mas por quê? Ele perguntou. Você é muito jovem. Yukiko disse, sem mencionar que você ainda está pegando o jeito com sua magia. Seria perigoso se você tentasse ajudar na cerimônia. Você pode ferir a si mesmo e a eles.
Pluk não pôde deixar de fazer beicinho ao Prisma e as crianças formaram um círculo, conforme Lishit os instruiu antes de retirar o que parecia ser uma agulha. Céus acima, espíritos dos elementos, Lishit falou em voz alta, guie esses jovens através do outro mundo e ligue seus destinos um ao outro. A luz do reflexo da lua começou a brilhar como a água. Gentilmente Lishit segurou suas mãos enquanto fazia pequenos cortes nas palmas, no momento em que as pedras incrustadas na joia do prisma começaram a brilhar. As 4 crianças deram-se as mãos, pois tinha sido o mesmo local onde ele fez o corte. Lembre-se de dizer as palavras. Lishit disse a eles. Assim como eu disse a vocês, Lishit logo se afastou deles enquanto ele, Ria, Veto e Fana estavam na beira da piscina de águas rasas. Embora eles tenham começado a cantar em línguas élficas enquanto seus corpos começavam a brilhar enquanto a batida do tambor estava constante agora. Linhas de luz logo apareceram onde eles estavam enquanto se aproximavam das crianças, formando uma insígnia ao seu redor. Pris acenou com a cabeça para os outros 3 enquanto seus dedos se entrelaçavam enquanto as palmas das mãos eram mantidas uma contra a outra. Assim, os 4 começaram a lançar um feitiço quando ele começou a brilhar. Amarre agora o fio prateado, amarre agora as raízes de nossas veias o azevinho. Para que não nos separemos a era, para que não nos separemos, amarre ao teixo 7 vezes até a cobra cuspir o rabo. Seus olhos logo se iluminaram enquanto a poça de água brilhava violentamente agora. As pedras que Pris usava também brilhavam agressivamente. Os olhos de Pluk estavam praticamente iluminados ao redor deles. Um conjunto de correntes das próprias águas circulava ao redor deles enquanto ele podia sentir uma quantidade insana de mana emitida pelas próprias correntes. As correntes foram feitas do que parecia ser magia de luz. Uau! Ele disse enquanto seus olhos brilhavam. Marcas começaram a aparecer ao longo de seus braços e rostos à medida que o brilho em seus olhos desaparecia. Uma insígnia começou a se formar em torno de seus pulsos como se fossem pulseiras que lembravam um galho de azevinho. No momento em que Lishit, Ria, Fana e Veto pararam o que estavam fazendo, a bateria logo parou também. As 4 crianças olharam para as marcas ao longo de seus pulsos que brilhavam em azul safira. Eles conseguiram passar. Fana disse com um sorriso, está funcionando. Limitando com 3 familiares, Veto disse, quem diria que isso realmente funcionaria? Ria soltou um bocejo, embora ainda sorrisse. Esse é o nosso duque para você. Prisma. Lishit logo disse. Você sabe o que precisa fazer agora. Dê nomes a eles, para que possam ficar ao seu lado. Pris podia sentir as mãos deles apertando as suas, ao ver que cada um deles tinha um olhar de encorajamento para ela. Pris logo deu um sorriso caloroso antes de pensar em nomes. Estaremos juntos para sempre, Brenin, Sauriz e Lian. Assim, ao redor de seus pulsos iluminados, as correntes logo os envolveram, assim como a piscina logo foi iluminada por uma luz ofuscante. Asta, Pris e Feodora se pegaram gritando enquanto eram forçados a deslizar pelos canos como se fosse um toboágua maluco. Eles estavam indo muito mais rápido do que esperavam, sem mencionar que estavam praticamente se afogando, sabe-se lá no quê. A próxima coisa que souberam foi que praticamente foram atirados para fora do cano e caíram em um grande curso de água ao atingirem águas rasas, sem falar em uma parede. Quando saíram, praticamente suas roupas estavam manchadas de sujeira e eles não queriam saber mais. O que Brenin parecia estar desgastado e seu pelo parecia um pouco desgrenhado e áspero. Ai! Pris gemeu ao bater a cabeça enquanto os espíritos cuidavam dela. Ela ainda segurava firmemente a espada. Tudo dói. Asta gemeu enquanto se levantava com a ajuda de sua espada. Todo mundo está bem? Feodora perguntou enquanto se recuperava da queda. Vocês ainda estão vivos? Por muito pouco. Asta respondeu. Tenho quase certeza de que meus órgãos foram trocados enquanto estávamos lá. Pris disse, tentando se firmar enquanto se levantava. Será que passamos por um loop de loop em algum momento? Eu não sabia dizer. Pris pôde sentir sua bolsa se debatendo um pouco e imediatamente ela começou a entrar em pânico. Ela abriu sua bolsa quando Adrien logo saltou e voltou ao seu tamanho original, parecendo estar ficando verde. Desculpe, amigo. Pris disse enquanto dava um tapinha no pescoço dele, enquanto ele dava um suspiro pesado de alívio. Eu meio que esqueci que você estava aí. Bem, boas notícias. Não acho que esses caras vão nos seguir nisso, então estamos seguros. Feodora disse, mas notícias. Ela apontou para toda a sua roupa. Nós fedemos como um pedaço de bosta que se levantou, comeu um pouco de lixo e depois vomitou os restos. Isso é realmente gráfico. Asta disse com um olhar estremecido. Dum, essa é a minha versão censurada. Ela disse a ele, se eu escolhesse o meu sem censura, até você ficaria doente por dias. Essa foi a versão censurada. Asta e Pris exclamaram confusos. Os 3 logo pularam quando Brenin sacudiu seu corpo, enviando gotas de água em todas as direções, embora a maior parte tenha acabado com eles. Assim que terminou, tudo que Brenin fez foi soltar alguns latidos antes de lamber a pata que havia levantado do chão. Não faça isso, Brenin, está tudo sujo. Pris disse, parando. Vamos nos apressar e secar você para que possamos tratar seus ferimentos, ok? Ok, volte. Feodora logo disse. Você conhece esse vira-lata? Eu também estou me perguntando isso. Asta disse. Ele é seu amigo? Pris não pôde deixar de parecer sem jeito antes de dar uma risada tímida. Certo, acho que as apresentações estão em ordem, especialmente com tudo o que aconteceu. Ela colocou a mão em Brenin enquanto ele se sentava. Asta Feuesh é Brenin. Ele é um dos meus familiares. Brenin inclinou a cabeça em saudação enquanto soltava alguns latidos como se estivesse conversando com eles. Embora Asta e Feodora parecessem um pouco confusos, pois não sabiam como responder a isso. Familiar? Asta disse. Ele acabou de entender você? Feodora perguntou.
Sim, Pris respondeu enquanto ela balançava a cabeça para simplificar, ele é uma pessoa como você e eu. Esta é apenas uma forma que ele assume, já que ele é meio tímido quando é humano. Isso, mas ele é um cachorro muito bonito, certo? Especialmente com os olhos, vocês deveriam vê-lo em sua forma apropriada, bem depois que ele se sentir melhor. Feodora não pôde deixar de olhar enquanto Asta parecia apenas intrigado. Isso definitivamente não acontece. Feodora disse a ela. Pris não pôde evitar uma expressão estranha. Você não acredita em mim? Não é que eu não acredite em você, mas Feodora disse. Você sabe, é simplesmente inédito. O desculpe, Pri, mas Asta disse enquanto levantava lentamente a mão. Agora mesmo, você disse que ele é seu familiar. O que exatamente é isso? Bem, isso é show. Prisma foi levado de volta quando ela soltou um espirro alto, enquanto sua voz ecoava. Embora ela não tenha voado 3 metros, ela voou uns bons 6, pois quase os derrubou. Brenin pareceu especialmente chocado quando Pris conseguiu se agarrar à borda. Ela riu timidamente. Bem, pelo menos desta vez não fiquei presa na parede. Feodora soltou um suspiro. Que tal sairmos da água antes que todos peguemos um resfriado? Assim, Asta, Pris e Feodora, junto com Adrien e Brenin, encontraram um caminho para fora do canal e para um lugar onde pudessem ter uma conversa privada. Felizmente eles ainda estavam perto da cidade, embora estivessem um pouco longe das pessoas. Eles penduraram suas vestes assim como Asta e Pris penduraram sua jaqueta sobre uma robusta viga de madeira enquanto alguns pequenos espíritos do fogo secavam, assim como os itens que Pris havia comprado anteriormente. Alguns deles sentaram-se sobre os ombros e a cabeça como Asta, e Feodora pôde sentir seus corpos esquentando lentamente, como parecia a experiência deles na sauna. Adrien estava com o corpo enrolado em volta deles, enquanto ela vasculhava sua bolsa e tratava dos ferimentos de Brenin, começando pela pata quebrada. Os espíritos a ajudaram nessa empreitada enquanto usavam a água para aliviar o inchaço e limpar as feridas ao longo de seu corpo. Embora ele se contorcesse e se encolhesse de dor, às vezes ele ficava perfeitamente imóvel enquanto seus olhos estavam fechados. Então, um familiar, hein? Asta disse. Esse é o tipo de animal que ele é? Quer dizer, eu sei que ele é um cachorro, mas quero dizer. Pris não pôde deixar de rir ao pegar um pouco de pomada. Não é um tipo de animal. É um termo usado para criaturas que estão ligadas a um mago com um feitiço poderoso. Você quer dizer que é como um espírito? Feodora perguntou. Como os caras que andam com você? De certa forma. Ela respondeu, mas em vez disso, você não desbloqueia um feitiço em seu grimório, você ganha a permissão deles para formar o vínculo. A melhor maneira que posso descrever é que é como um casamento. O vínculo entre um familiar e um mago é um tipo especial de pessoa. Eles praticamente compartilham tudo. Tudo? Asta disse chocado. Você quer dizer que eles compartilham coisas como sua comida favorita, um livro favorito ou um hobby que você gosta de fazer? Pris não pôde deixar de rir desse tipo de avaliação. Não é esse tipo de compartilhamento. Compartilhamos o vínculo entre nós, desde nossas almas até nossos pensamentos, nossos sentimentos e até mesmo nossa magia. Manter nossa individualidade e livre-arbítrio. Com isso, Asta e Feodora pareceram chocadas com suas palavras. Magia? Feodora disse. Vocês compartilham magia? Isso é incrível. Asta exclamou quando seus olhos brilharam. Familiares ajudaram magos que tinham uma quantidade absurda de mana a escondê-lo como um item mágico faria. Pris disse, naquela época, ou bem, na época em que nasci, era uma técnica rara e estava morrendo lentamente desde que a magia espiritual foi descoberta. Eram os únicos que conheciam os preparativos para realizar o feitiço. Sem mencionar que se fosse executado de forma errada, o feitiço destruiria o corpo, a mente e a alma do usuário. E uma vez que alguém do meu povo usasse o feitiço e como ele é executado, é apagado no dia seguinte quando peguei, era na verdade a meia-noite do início do meu 10º aniversário. Asta olhou para Brenin enquanto ele era paciente com Pris quando ela começou a envolvê-lo em bandagens. Aquela marca que vi antes. Asta disse a Pris, suponho que seja parte disso. Então você viu? Pris disse olhando para seu pulso direito. Essa marca só se torna conhecida se estivermos próximos um do outro ou se eles próprios estiverem usando minha magia. Eles? Eles? Asta disse, chocado. Você quer me dizer que tem mais deles? Feodora disse, chocada. Há mais 2, na verdade. Pris respondeu antes de soltar um gemido. Ainda está meio confuso, mas eu sei que eles me ajudaram a controlar minha magia, já que eu não poderia usá-la sozinha. Pelo menos, ela gemeu novamente e é assim que acho que foi. Quanta mana você tinha? Feodora exclamou. Espere. Por que você não falou sobre isso antes? Asta perguntou. Sobre eles, quero dizer? Pris logo possuiu um olhar de solenidade ao terminar sobre os ferimentos de Brenin. Bem, é porque eu pensei que eles estavam mortos depois que vocês me disseram. Eu estive fora por 500 anos. O olhar de Asta e Feodora suavizou-se quando notaram que os espíritos ao seu redor ficaram azuis. Mesmo aqueles sentados em seus ombros logo produziram chamas azuis, embora não sentissem o calor aumentar. Pris logo suspirou. Como eu disse, os familiares compartilham tudo uma vez que o vínculo é feito. Embora isso também signifique. Eles compartilham seus. Bem, este caso. Meu destino. Seu destino? Asta disse. Prisma acariciou a cabeça de Brenin enquanto ela ainda mantinha uma expressão triste. Foi então que os dois juntaram tudo. Você quer dizer? Asta começou a dizer. Quando você ele faria? Pris só conseguiu acenar com a cabeça em resposta enquanto Adrien enrolava o rabo em volta dos dois.
Fale sobre até que a morte o separe. Feodora disse simplesmente chocada com isso. Essa mesma regra se aplica a você se ele. Asta disse, embora não conseguisse terminar a frase. Pris balançou a cabeça antes de colocar a mão sobre o peito. Não é a mesma coisa, mas Lishit me avisou, se eles ou um deles morresse, o vínculo que fizemos seria cumprido e causaria uma enorme tensão em meu corpo, como se estivesse sendo queimado vivo, pensei. Como estava dormindo na árvore, não sentiria se um deles morresse. Estava com medo e preocupado em não vê-los mais. Brenin logo se levantou enquanto inclinava seu corpo contra o dela, como se estivesse lhe dando um abraço. Pris retribuiu o abraço, enquanto acariciava suas costas. O início do meu 10º aniversário. Ela logo disse, eu disse a eles que sempre estaríamos juntos. Achei que porque não sentia, havia quebrado aquela promessa. Me senti muito culpado que eu os havia decepcionado. Ela logo sorriu para Brenin enquanto se afastava do abraço, mas se ele está aqui, então os outros Lian e Sauris e eles estão vivos também. Certo, Brenin? Brenin apenas acenou com a cabeça enquanto fazia o Pris brilhar enquanto os espíritos mudavam para um tom amarelo. Prisma, isso é ótimo. Asta disse antes de se virar para Brenin. Ei, se eles estão vivos, então você sabe onde eles estão, não é? Brenin acenou com a cabeça novamente enquanto começava a abanar o rabo enquanto soltava outro latido. Você pode conversar quando se parece conosco, certo? Asta perguntou novamente enquanto seus olhos brilhavam. Você pode voltar para nos dizer onde eles estão? Ele não pode agora, mesmo que quisesse. Pris logo respondeu. A espécie de Brenin não pode mudar quando está ferida, caso contrário, eles terão danos permanentes em ambas as formas. Teremos que esperar até que suas feridas cicatrizem para que ele possa mudar corretamente. Tome muito tempo depois dos remédios que dei a ele, e os espíritos ajudarão no processo. Ah, isso é uma pena, mas é compreensível. Asta disse. Feodora logo teve um pensamento quando seus olhos se arregalaram em leve compreensão. Pri, ela logo disse. Você disse que esses caras ajudam você a esconder sua magia, certo? Isso mesmo. Prisma respondeu. Então, se encontrarmos seus outros 2 familiares, Feodora logo disse, a magia com a qual você nasceu, você perdeu quando acordou pode retornar para você. Certo. Pris e Asta ficaram chocados, até o próprio Adrien soltou um barulho curioso. Os 2 adolescentes se entreolharam enquanto seus olhos estavam cheios de esperança antes. Ei, aí está você. Os 3 estremeceram quando foram levados de volta por uma voz familiar. Eles olharam logo acima de suas cabeças quando viram que era Yami, junto com Karazu e sua irmã Sachiko. Capitão Yami. Asta e Feodora exclamaram. Karazu, Sachiko. Prisma disse. Yami logo saltou para o arco de pedra, pois estava bem na frente deles antes de perguntar. Não podemos deixar vocês, crianças, um dia sem causar confusão? Onde diabos você estava? Karazu perguntou enquanto saltava junto com Sachiko. Jubei nos contou o que aconteceu e não conseguimos mais sentir você no mercado. Desculpe por isso. Feodora disse. Novamente, como você nos sentiu? Asta perguntou. Não temos. Yami o interrompeu quando ele agarrou sua cabeça. Imediatamente o rosto de Asta empalideceu enquanto ele lutava para se libertar. Yami logo disse a ele em um tom de voz ameaçador. Esqueça isso, em que diabos vocês, pirralhos, se envolveram? Agora espere, podemos Feodora começou a dizer antes de sentir sua própria cabeça sendo agarrada antes de ser levantada. Pelo menos deixe-me explicar. Yami disse aos 2, ignorando-os completamente. Vocês sabiam em quantos problemas nos meteram. Expliquem-se ou morram. Por favor, não. Asta implorou. Yami, espere. Pris disse enquanto se levantava. Não os culpe. Isso. O que aconteceu no mercado foi minha culpa. Yami olhou para Pris enquanto ele ainda segurava os 2 com firmeza, apesar do fato de eles estarem lutando para se libertar. Ele disse a ela. O que você quer dizer? Pris suspirou antes de apontar para o cachorro ruivo. Este é Brenin. Ele é meu familiar e estava no leilão que estava acontecendo. Ela logo pegou a espada que havia deixado de lado e mostrou a ele. Isso é algo precioso para tia Yuki e tio Kad. Eles seriam vendidos, mas eu não poderia deixar isso acontecer. Asta e Feu eles estavam apenas me ajudando, mas eu não estava pensando com clareza. Os espíritos ao seu redor perderam a cor enquanto pareciam enrugados e pequenos. Ela logo respirou fundo e baixou a cabeça. Sinto muito. Isso não vai acontecer de novo. Eu juro. Yami soltou um suspiro ao dizer. Da próxima vez que você quiser realizar uma missão de resgate maluca como essa, pelo menos avise os adultos. Pris soltou um suspiro de alívio antes. No entanto, Yami soltou Asta e Feodora enquanto ela agarrava a cabeça de Pris quando ele disse. Isso também significa que sua lista de tarefas será 2 vezes maior que a do garoto espada e da garota de gelo. Sim, senhor. Prisma disse. Brenin começou a puxar a perna de Yami enquanto soltava um rosnado, deixando os rostos de Asta e Feodora pálidos. Brenin não. Prisma exclamou preocupado. Ei, amigo. Yami disse, minha perna não é um brinquedo para roer. Brenin imediatamente congelou antes de recuar rapidamente. Ele largou Pris enquanto ela esfregava a cabeça. Sério, batata frita. Karazu disse enquanto a ajudava junto com Asta e Feodora. Você tem que parar de fazer disso um hábito. Eu realmente não entendo, mas você poderia ter sido morto. Sinto muito, mas Pris disse enquanto suspirava, enquanto olhava para seus pés, ela agora estava praticamente abraçando a espada. Acho que deveria ter contado a alguém sobre isso. Eu realmente sou apenas uma garota estúpida como os anciãos disseram. O grupo pôde ver os espíritos ficarem azuis novamente. Pri, Asta disse enquanto seu olhar se suavizava. Yami suspirou ao dizer, bem, seus corações estão no lugar certo, então vocês não são tão estúpidos. Pris parecia chocado com esse tipo de coisa antes de Yami dar um tapinha na cabeça dela. Ele disse a ela, você fez a coisa certa ao libertar seu amigo daqueles arrepios, certo?
Então isso deve contar para alguma coisa. Yami logo sentiu o cheiro deles enquanto apertava o nariz, nojento. Quando voltarmos à base, quero que esse cheiro desapareça. Sim, senhor. Asta, Feodora e Prisma disseram. Yami logo disse a eles, e por falar nisso, o que quer que aconteça aqui, fica aqui. Entendeu? Certo. Asta, Feodora e Karazu disseram. Pris, por outro lado, ficou em silêncio, ao notar a mudança em seu comportamento e até mesmo na expressão de seus olhos. Os pequenos espíritos e Brenin também notaram isso quando começaram a juntar suas coisas e ir embora. Yami não parece feliz. Na verdade, ele parece muito zangado. Ela pensou enquanto colocava algumas mercadorias nas costas de Adrien. Eu me pergunto por que isso acontece. Ela logo olhou para Brenin enquanto o ajudava nas costas de Adrien. É por causa de hoje? Não, isso não parece certo. Ele já me perdoou. Então, Brenin logo se sentiu confortável quando eles começaram a se mover ao longo do caminho fornecido. Foi então que Pris teve um pensamento repentino. Espere um momento. Tia Yuki e tio Kad, Pris logo pensou. Todos eles moram na base dos Touros Negros há um ano inteiro e já falaram sobre mim com ele antes. Já mencionou meus familiares para ele? Mais tarde naquele dia, base dos Touros Negros, apesar de todos os contratempos que ocorreram e de encontrarem Brenin no mercado negro entre todos os lugares, eles decidiram encerrar o dia. Durante toda a viagem de volta, Pris percebeu que Yami estava estranhamente quieto, mais ainda do que ela normalmente o via, o que dizia muito. Ela se perguntou por que isso acontecia, e isso não podia deixar de preocupá-la. Não demorou muito para que eles voltassem à base, o sol já havia começado a se pôr, quando eles pousaram perto da entrada da frente. Ao fazerem isso, a maior parte do grupo estava tapando o nariz contra o fedor. Ah, supere isso. Feodora disse a eles. Não é como se vocês tivessem cheirado algo pior. Luke não pôde deixar de comentar. Não, isso é muito pior e quero dizer pior do que a pegadinha do fedor Tripolas. Ei, Aidan disse, para que você saiba, foi uma pegadinha muito boa que fizemos com Magna. Luke disse-lhe de forma repreensiva, em que tivemos que fumigar o local por uma semana. Você simplesmente não aprecia uma boa piada. Aislinn disse mostrando a língua. Aislinn. E o Kiko disse em tom de repreensão, fazendo-a estremecer. Desculpe, mãe. Aislinn disse baixando a cabeça. Ainda assim foi uma boa piada. Vandy disse com um sorriso encorajador. Acredite ou não, eu já cheirei pior. Karazu disse enquanto Sachiko concordava com a cabeça. Embora um segundo depois, Karazu começou a engasgar e tropeçar, ainda odeio voar. Noelle gemeu. E você tem certeza de que não poderia ter tomado outro caminho que não fosse o esgoto? Ei, não tivemos escolha. Asta disse gesticulando para Brenin enquanto saltava do tapete de Ainé. Se não fosse por Brenin aqui, estaríamos mortos. Noelle revirou os olhos. Não acredito que você passou por todo esse problema por causa de um cachorro sujo e vadio. Brenin rosnou ao olhar para Noelle, embora Pris e Adrien foram rápidos em segurá-lo gentilmente. Pris logo deu uma risada tímida. Na verdade, Noelle, ele é mais que um cachorro. O que isso significa? Ela perguntou a ela. Eu te conto mais tarde. Prisma respondeu sem jeito. Luke bufou ao dizer, por que se preocupar, mesmo Silva não respeitam os animais. Adeline disse concordando. Quack. Noelle soltou um suspiro quando virou a cabeça. Só estou sendo honesta. O cachorro está imundo. Gosto da sua personalidade. Luke acrescentou. Noelle olhou feio ao dizer. Vem de novo, Barbados. Luke disse a ela. Ei, como você disse, também estou sendo honesto. Noelle rosnou para ele enquanto ele tinha um sorriso presunçoso. Luke e o Kiko e Cadfan logo disseram, soando bastante severos enquanto Luke se encolheu ligeiramente. Você realmente quer adicionar mais tarefas à sua lista de tarefas esta semana? Cadfan perguntou enquanto batia o pé. E o Kiko acrescentou. Você já causou danos suficientes hoje por causa de sua honestidade. Luke estremeceu antes de dizer. Não. Bom, seus pais disseram. Yami logo disse a eles, falando em honestidade, não há algo que vocês gostariam de compartilhar comigo? E o Kiko e Cadfan logo notaram o olhar que ele deu, pois puderam ver que ele estava emitindo uma aura ameaçadora. E o Kiko logo disse antes de se virar para os adolescentes e as crianças mais novas, por que vocês não vão todos para dentro, se limpam e começam suas tarefas noturnas? Por que há algo errado? Asta perguntou. Sim, o que há com o rosto? Feodora perguntou. Luke, os Tripolas, até mesmo Vandy e Jubei puderam sentir a atmosfera entre eles quando cada um deles começou a ficar nervoso. Luke disse com um sorriso forçado sim, agora quanto mais rápido melhor. Luke logo disparou. Vandy logo disse, sim, claro, irei ajudar Luke. Ele a seguiu enquanto ela corria. Só lembro que preciso ir, limpar meu quarto. Jubei exclamou. Antes que ela pudesse sair, Yami simplesmente disse, Jubei, ele logo estendeu a mão, dê aqui. Jubei se virou e disse, onde estão meus modos? Ela pegou uma faca escondida e disse, aqui está. Ela se virou enquanto corria loucamente, chocando Asta, Feodora, Karazu e até Noelle. O Feodora disse, isso foi um pouco estranho. Sem brincadeiras. Karazu disse, não, Nick Miona. Sachiko disse enquanto inclinava a cabeça. Você deveria entrar também. Cadfan disse, limpem-se e ajudem-nos, o ok. Asta disse antes de entrar. Noelle disse com um suspiro enquanto seguia o exemplo de Asta. Tudo bem, então se você insiste. Karazu suspirou antes de se virar para sua irmã, oi de Sachiko. Olá, Aniki. Sachiko disse antes de pegar sua mão. Assim os quatro entraram, já que a própria Pris estava hesitante quando olhou para Yami novamente. Ela logo se virou para Adrien, que ainda estava em sua bolsa durante a viagem. Vamos. Ela disse para Brenin e Adrien. Ela logo voltou para a base enquanto fechava a porta atrás dela assim que Brenin a seguiu.
Ok, vocês dois. Yami disse. Você deixou um detalhe importante quando estava falando sobre Pris. Yami nós. Yukiko começou a dizer antes que Yami a interrompesse. Olha, ela pode ser a princesa, mas ela também é responsabilidade minha e do outro capitão. Yami acrescentou. Teria sido melhor nos contar todos os detalhes em vez de ficar fazendo rodeios. Há uma explicação perfeita para isso. Cadfan disse. Que explicação? Ele disse. Bem, Yukiko logo disse por um lado juramos a Zeide e Alma que não diríamos uma palavra sobre a maneira, em segundo lugar, os familiares são sagrados entre nossa aldeia e nosso povo. Não podíamos arriscar expor sua existência para o reino. Por favor, entenda que estávamos apenas tentando proteger o segredo. Isso deveria me fazer sentir melhor? Yami perguntou. Cadfan logo disse a ele, Yami, eu entendo que você está com raiva, mas como dissemos, não poderíamos arriscar. Especialmente porque Pris está em todos os cartazes de procurados. Pense no que aconteceria se eles descobrissem que ela também tem familiares. Nem sabíamos se eles ainda estavam vivos, eles puderam ver que Yami ainda parecia irritado quando lhes disse. E Yukiko logo suspirou, a magia do Yami Prisma é mais complicada do que você e os outros imaginam. Posso dizer que não é nada como você nunca viu antes. Yami deu um olhar curioso apesar de seu olhar, por favor, diga. Yukiko e Cadfan se entreolharam enquanto ambos pareciam concordar. Yukiko logo começou a explicar, quando começou a manifestar uma pequena nuvem. Como eu disse a você e aos outros capitães antes do meu povo. Os elfos foram abençoados com mana e portanto possuímos uma quantidade enorme de mana que superou até mesmo a de uma realeza. Naquela época, foi o que fez os humanos nos temerem e tentarem nos caçar. Seu olhar se suavizou quando ela fez a nuvem desaparecer. Prisma, no entanto, como ela é a primeira mediana a nascer entre nosso povo, ela foi abençoada pelo mana como qualquer outro elfo. Sem mencionar que ela tem o sangue de um membro da realeza, um rei nada menos, você pode imaginar como a vida era difícil para ela quando ela era criança. A primeira vez que ela perdeu o controle de sua magia, ela quebrou algumas janelas e cerâmicas. Mas quando ela tinha 9 anos, ela ficou chateada. Destruiu um prédio inteiro e limpou uma pequena parte de uma floresta. E não foram apenas os espíritos que reagiram ao que ela estava sentindo. Os olhos de Yami se arregalaram quando ele apagou o cigarro e ficou chocado. O quê? Você está brincando? Cadfan e Yukiko balançaram a cabeça em negação e Yami logo disse, por puro choque você quer dizer a criança. Ela. Depois daquele dia, disse Cadfan, começamos a fazer tudo o que podíamos para esconder a magia dela, para que ela não machucasse mais ninguém. Pedi às pessoas da minha família que trouxessem itens mágicos que lidassem com esse tipo de coisa. Mas não importa o que ela usasse, os acidentes ainda aconteciam, como se ela não os estivesse usando para começar. Não parecia que nada estava funcionando, até que ela segurou algo sagrado entre os elfos. É a única coisa que pode conter uma quantidade absurda de magia que ela tinha desde que nasceu. E o Kikyo logo disse quando a expressão em seu rosto mudou, é chamada de pedra mágia. Yami logo perguntou, uma pedra mágia? O que diabos é isso? É uma joia poderosa e sagrada entre meu povo. Na verdade, são poucos os que existem. E o Kikyo respondeu, é capaz de amplificar a magia de alguém e serve como multiplicador de feitiços. Somente nós, como elfos, poderíamos usá-lo com todo o seu poder sem sofrer quaisquer consequências. Se um humano usasse, digamos apenas que eles mudam. Embora, infelizmente, pudéssemos, não deixe Pris ficar com isso para sempre, especialmente considerando sua situação e seu dom com os espíritos. Isso só teria pintado mais um alvo em suas costas. Zeide e Alma sabiam que tinham que fazer alguma coisa. Cadfan disse, eles estavam preocupados que sua própria magia a matasse um dia, à medida que ela crescesse. Então eles consultaram os anciãos. A conclusão a que chegaram a princípio foi que Pris aprendesse como esconder as emoções que ela transmitia. E para nunca deixe isso transparecer para que a maior parte de sua magia permaneça selada. Ele suspirou. Você pode imaginar como os pais dela se sentiram em relação a essa ideia. Yami grunhiu enquanto rosnava de raiva. Parece que seus anciãos são muito espertos em pensar nessa ideia. E o Kiko não pôde deixar de rir baixinho. Zeide e Alma teriam gostado de você. Felizmente, como você pode ver claramente, eles não seguiram esse caminho. Cadfan disse, Lishit, o líder do povo de Yukiko, foi quem teve a ideia de vincular o prisma aos familiares. Já que eles são as únicas coisas que podem esconder sua magia ainda melhor do que um item mágico. Foi preciso muita discussão e debatendo, mas eventualmente eles concordaram. E assim Lishit e alguns outros realizaram uma cerimônia de união no início do 10º aniversário do Pris. Cerimônia de ligação? Yami perguntou. É um ritual que só é conhecido entre os anciãos da nossa tribo. E o Kiko disse, a técnica está esquecida há muito tempo, mas para todos nós, é melhor que continue assim. Cadfan logo acrescentou, não sei muito sobre isso, mas a cerimônia de união só pode ser realizada sob a lua cheia à meia-noite. Quando o reflexo da lua está dentro das lágrimas sagradas dos céus, pelo menos é assim que os elfos se referiam. Seu lago sagrado. E uma vez concluída a cerimônia, os conjuradores perdem toda a memória de como o feitiço é executado, para evitar que estranhos o usem. O rosto de Yami se alargou quando ele disse, sério? Cara, sua vila é outra coisa. Lamentamos não ter contado a você sobre isso quando você e os capitães conquistaram nossa confiança e o Kiko disse. Mas na época pensamos que seus familiares já haviam morrido há muito tempo e não sentimos a necessidade de mencionar isto. Yami esfregou a ponta do nariz antes de perguntar, então, quantos o garoto tem exatamente? Além de Brenin, a Saurize e Lian. Cadfan respondeu, eles estão entre uma raça conhecida como Terianthropes ou Terians.
Acredito que pessoas como você hoje em dia os chamariam de shifters, esses caras. Yami disse, lembro-me de conversar sobre eles com Julius. Pelo que me lembro, eles podem transformar seu corpo em um animal, sem mencionar que eram nômades, eles tinham mais ou menos a idade de Pris quando ela os encontrou. E o Kiko disse, alguns humanos cruéis estavam planejando vender as crianças pobres para escravidão e experimentos. Eles não tinham nada quando ela os trouxe de volta para nossa aldeia. Sem nomes, sem pais, eles nem sabiam de que tribo eram. Embora isso os tornou candidatos perfeitos para o Prisma, uma vez que ela obteve sua permissão. E assim o garoto os nomeou para que aquele vínculo funcionasse, certo? Yami perguntou. E o Kiko e Cadfan não puderam deixar de parecer chocados com isso. Oh, porque sim, isso está realmente correto. Cadfan disse ainda surpreso. Como você sabia? E o Kiko perguntou. Yami respondeu com indiferença, adivinhação de sorte. E o Kiko e Cadfan só puderam abaixar a cabeça com um olhar de desculpas. Lamentamos muito por não ter mencionado isso a você antes. E o Kiko disse. Cadfan acrescentou, você poderá nos perdoar? Bem, ainda estou chateado por você ter escondido isso de mim e dos outros capitães. Yami disse, fazendo-os estremecer, embora eu ache que de certa forma, esse foi o seu método de protegê-la, então eu posso entender isso. Ambos os pais suspiraram de alívio. Obrigado, Yami. E o Kiko disse, enquanto abaixava a cabeça novamente. Prometemos, se houver mais alguma coisa que tivermos em relação ao Pris, avisaremos você e os outros. Cadfan acrescentou, juramos que não guardaremos mais segredos de você e Yami parecia satisfeito ao dizer. Fico feliz em saber. Mais tarde naquela noite, durante o resto da noite, tudo esteve calmo e praticamente normal. Cada um tinha sua própria rotina, pois cada um fazia suas próprias travessuras. Embora todos estivessem dormindo profundamente, Pris foi fazer seu movimento. Ela havia conseguido os itens que trouxera enquanto eles estavam na capital, pois apesar de tudo ela estava muito animada. Ela se certificou de ficar quieta como um rato, enquanto entrava furtivamente nos quartos de seus colegas para deixar para trás os presentes que havia ganhado com a ajuda dos Triple. Ela fez questão de deixar um pequeno bilhete apenas para que soubessem que era dela. Ela estava animada ao imaginar seus rostos pela manhã, pois não podia deixar de imaginar que eles ficariam agradavelmente surpresos. Ela logo entrou furtivamente no quarto de Pluck, pois parecia que ele estava sentado apenas para ela ouvir os sons do ronco enquanto Pluck dizia. E então você divide o 2 da equação e resolve x antes de fazer qualquer coisa. Pris não pôde deixar de rir baixinho antes de ir na ponta dos pés em direção a ele. Ela logo colocou a espada contra a mesa antes de anexar o bilhete. Acho que até você ficará feliz com isso. Ela disse suavemente. O pequeno Lemur e Leve, bem como um pequeno texugo com asas, logo falaram com ela, embora Prisma rapidamente o silenciou gentilmente. Ela logo pegou a colcha e colocou sobre ele, antes de beijá-lo na bochecha. Você vai me agradecer mais tarde, Plu-Plu. Ela logo saiu da sala na ponta dos pés e fechou a porta silenciosamente atrás dela. Tudo bem. Ela logo disse olhando para Adrien que estava segurando uma pequena sacola. Última parada é Asta. Ela logo percorreu o corredor contando as portas até chegar perto do canto da sala. Ela logo abriu a porta e descobriu que Asta ainda estava dormindo, pois ele roncava baixinho enquanto murmurava. Ele estava quase caindo da cama porque as cobertas pareciam emaranhadas. Ela entrou na ponta dos pés removendo o item da sacola. Era uma caixa de joias que continha um colar com o símbolo de uma libra. O símbolo da libra era de prata com uma corrente de ouro refletida nos raios da lua quando ela o colocou sobre a mesa. Ela colocou o bilhete ao lado do colar antes de pular quando Asta se virou de lado. Eu serei o Rei Mago. Ela ouviu murmurar enquanto dormia, por favor, case-se comigo, irmã Lily. Pris não pôde deixar de rir baixinho enquanto balançava a cabeça um pouco. Você é muito bobo, Asta. Mas você também é uma boa pessoa. Ela cuidadosamente o empurrou ainda mais em direção à parede para que ele não caísse da cama, enquanto colocava as cobertas de volta sobre ele. Ela logo deu um tapinha na cabeça dele, bagunçando um pouco seu cabelo. Se não fosse por você, eu nunca teria tirado Bernin. Então, obrigado. Com isso dito, ela saiu do quarto, para deixar Asta descansar. Ela se certificou de ficar quieta ao fechar a porta enquanto se apoiava nela, enquanto alguns dos pequenos espíritos descansavam em seu ombro. O pequeno Lemur e Leve logo falou com ela quando um som familiar de sino saiu. Você acha que eu deveria? Ela perguntou curiosamente. Os presentes são suficientes, não são? O outro, que era um coelho familiar com asas de libélula, logo falou. Sim, seriam, mas eu não preciso exagerar, sabe? Sem mencionar que não tenho certeza do que está reservado para os ensinamentos de Fungelion amanhã. O pequeno Lemur e Leve logo lhe deu uma cutucada encorajadora. Ela, por sua vez, deu-lhe um tapinha na cabeça. Então, novamente, poderia ser divertido. Adrien logo deu uma cutucada em Pris quando a sensação a fez rir enquanto ele lhe dava alguns beijos. Vamos verificar Brenin. Passaram-se apenas alguns momentos antes que Pris fosse para o conforto de seu próprio quarto, enquanto subia a escada com Adrien seguindo atrás dela. Brenin estava descansando no travesseiro da cama enquanto 2 espíritos, que compreendiam os 4 elementos naturais, estavam sentados ao longo de seu corpo enquanto ele parecia relaxado e permitindo que eles fizessem seu trabalho em suas feridas. No momento em que ela se sentou ao lado dele, ele colocou a cabeça no colo do vestido dela. Você está bem? Ela perguntou a ele. Nada está doendo muito, não é? Brenin só conseguiu responder balançando a cabeça, enquanto soltava alguns latidos. Pris coçou atrás das orelhas enquanto se inclinava para o toque. Isso é bom. Pris disse com um sorriso. Você provavelmente está cansado depois de hoje, não é? Você deveria descansar ou está tendo problemas para dormir? Ela logo percebeu o olhar que Brenin deu. Embora ela não conseguisse entendê-lo como um animal, ela sabia o que ele estava pensando. Você não deveria se preocupar comigo. Estou mais preocupado com você. Você precisa descansar se quiser voltar com todas as suas forças. Além disso, eu realmente quero falar com você novamente.
Brenin soltou um suspiro quando a sensação fez sua pele coçar um pouco enquanto ela ria baixinho novamente. Há algo que eu possa fazer? Ela logo perguntou. Então você pode ter bons sonhos esta noite? Brenin logo apontou o nariz para o violão que estava em um pedestal ao lado da cama dela, quando ela percebeu do que ele estava falando. Ela ficou vermelha de vergonha. Vê, você quer me ouvir tocar? Não vai ser tão bom quanto o do pai, você sabe. Brenin cutucou o cotovelo em resposta enquanto o rosto de Pris ainda estava vermelho como um tomate antes de ela soltar um suspiro derrotado. Tudo bem. Então, se isso ajudar você a dormir. Ela disse enquanto ia pegar o violão. Acho que vai ficar tudo bem desde que fiquemos quietos. Ela sentou-se na cama enquanto afinava um pouco. Respirando fundo, ela começou a brincar enquanto fechava os olhos. Uma brisa suave da montanha Ushabi. Sofre sopra para Lullaby Bay. Enche as velas dos barcos que esperam, esperando para afastar suas preocupações. Não fica longe da montanha Ushabi. E seu barco espera no cais. Os ventos da noite suspirando tão suavemente. Em breve eles levarão seus problemas para o mar. Então feche os olhos da montanha Ushabi. Dê adeus às preocupações do dia. E observe seu barco da montanha Ushabi. Navegue para Lullaby Bay. Com uma nota final, Brenin adormeceu, assim como Adrien, que já estava acomodado em sua cama de carvão. Pris deixou o violão de lado antes de puxar um cobertor sobre o cachorro. Foi então que ela não pôde evitar um pensamento que lhe veio à mente. Ela foi até a mesa enquanto abria a gaveta fornecida antes de tirar a pedra mágica que estava dentro dela. Ela o segurou na palma da mão enquanto seu rosto estava escrito com preocupação e preocupação. Toque, toque. Ela pulou ligeiramente ao olhar para a janela em frente à qual sua mesa e cadeira estavam. Lá ela encontrou um rosto familiar que tinha penas. Ó, pequena senhorita. Ela se levantou quando abriu a janela permitindo que ela entrasse. Olá de novo. Ela disse enquanto subia em sua mesa. Acho que desta vez você vai ficar por aqui para sempre. A pequena senhorita inclinou a cabeça ao notar que a pedra mágica estava em sua mão enquanto ela olhava diretamente em seus olhos, como se estivesse perguntando algo. Olha, Pris logo disse a ela enquanto ela se sentava na cadeira fornecida. Eu estive pensando sobre o que aconteceu em Atrevida, e o que aquele cara estava fazendo para colocar as mãos nisso. Eu não sei o que eles querem com isso ou onde estão as outras pedras, mas o que quer que ele ou quem quer que esteja trabalhando queria fazer com isso. Tudo que sei é que é por algo horrível. Mas não posso protegê-lo como não pude com Asta e os outros. A pequena senhorita sentou-se em sua mão enquanto bicava um pouco a pedra. Pris ainda parecia preocupado. Faz pouco tempo, mas não acho que posso carregar esse fardo sozinho. Se eu acabar escondendo isso por mais tempo, então deveria, isso só vai fazer as coisas acontecerem. Pior, e vai parecer que estou prejudicando a confiança deles. Não quero machucar ninguém e não quero parecer que sou o cara mau. Mas então penso nos anciãos e no que acontece. Eles disseram sobre os estrangeiros e como eles são perigosos. Ela logo gemeu ao bater a cabeça na mesa. Eu sei que essa regra não se aplica a todos. Asta, Feu e Yuno, eles são tão legais comigo. Os outros membros do Touros Negros me fizeram sentir como se eu fosse em casa. E a mim, os outros capitães e Július. Eles também não são pessoas ruins. É difícil ver isso com um ou dois deles. Mas por incrível que pareça, senti isso quando falei com eles. Até mesmo por parte de Jack. A pequena senhorita apenas cutucou um pouco sua bochecha quando se virou para ela. Ela logo deu um tapinha na cabeça da pequena senhorita. Pequena senhorita, posso pedir um favor? E Ami logo acordou com sons de batidas em sua porta, o que ele achou estranho e irritante. Ele sabia com certeza que ainda havia luar lá fora e ninguém iria incomodá-lo, especialmente no meio da noite. Ele gemeu ao dizer enquanto se virava de lado. Vá embora. O som da batida veio novamente, desta vez um pouco mais alto. Droga, Luke. Se este for você, eu juro que vou. Sim, Yami? Uma voz familiar disse através da porta, parecendo estranhamente nervosa. Sou eu. Yami perguntou. Espere, Prisma? O que diabos você está fazendo? É tarde da noite. Ela limpou a garganta através da porta. Sinto muito incomodar você, mas... Ela respirou fundo. Eu preciso falar com você. É muito importante. Yami logo deu um suspiro antes de sair da cama e ir abrir a porta. Pris ficou lá porque ela parecia nervosa. Um passarinho familiar estava pousado em seu ombro. Ok, o que houve? Ele perguntou a ela. É melhor que isso seja bom. Nós bem, ela começou a dizer enquanto seu corpo tremia um pouco. Em primeiro lugar, me desculpe por incomodar você de novo, mas você vê sobre a... Olha, não se preocupe com isso. Yami disse. Eu lido com idiotas diariamente. Prisma logo respirou fundo depois que a pequena senhorita puxou um pouco sua orelha. É sobre atrevido. Ela logo disse quando a aparência de Yami mudou. As pessoas que atacaram têm uma boa ideia do que elas queriam. Ele ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. E você? Pris assentiu antes de tirar a mão de trás das costas. Ela respirou fundo novamente para se acalmar. Eu acredito fortemente. Eles estavam atrás disso. Ela logo abriu a mão para revelar a pedra mágica para ele. Sei encontrou há um tempo atrás e guardou como um amuleto, mas ele... Yami logo a impediu de terminar a frase antes de dizer. Ei, acho que é hora de levarmos essa conversa para dentro. Não queremos que nenhum ouvido intrometido ouça o que você está tentando dizer. Pris parecia ter uma expressão cheia de alívio. Ok. Com isso, Pris entrou na sala e Yami fechou a porta atrás deles. Antes que todos percebessem, mais uma semana se passou e tudo estava normal como sempre.
Como sempre, havia tarefas para fazer ou missões para cuidar, embora a maioria delas fossem missões de pequena duração, como lidar com ladrões de bolsas e ladrões habituais. Pris percebeu que, depois de atrevida, era a maneira de Yami dizer a eles para irem com calma um pouco. Embora isso não o tenha impedido de colocá-los para trabalhar, para desespero da maioria dos membros dos Touros Negros, principalmente Feodora e Pluk. Embora com todas as pequenas missões que eles estavam recebendo, isso deu a Pris tempo para recuperar o atraso nas lições que havia perdido. Digamos apenas que as aulas com Fujolion e Ryu foram definitivamente uma experiência para ela. Foi uma mudança de ritmo para Pris, considerando que ela nunca teve aulas particulares quando se tratava de ser a futura governante de Clover, muito menos com humanos que eram tão diferentes daqueles que ela conheceu há 5 séculos. Para Fuegoleon, ele realmente deu sentido a cavar fundo. Mais do que Asta conseguia, mais ela pensava sobre isso. Ele tinha um jeito muito peculiar de colocar força interior, mas para ela isso fazia sentido. Na verdade, ela achou que era bastante útil quando se tratava das novas mudanças repentinas em seu corpo, especialmente quando se tratava da nova força repentina que ela podia sentir percorrendo seu corpo, embora tivesse sido fraca. Ela imaginou que iria pegar o jeito, depois de mais aulas com Fuegoleon, pelas quais ela estava ansiosa. Quanto a Ryu, sua maneira de ver o mundo era algo que ela não entendia muito bem no início, embora depois de ver suas pinturas, ela pudesse ver o significado. De um artista para outro, ela descobriu que o estilo dele era o mais único que ela já tinha visto. Não pude deixar de lembrá-la de como Lyra era naquela época hoje, porém, foi um daqueles dias em que ela estava relaxando ao convidar seus novos e antigos amigos para um piquenique, até mesmo Noelle. Ela teve uma tarde livre e eles não tinham nenhuma missão atribuída a eles, o que os deixava com uma sensação de alívio. Eles estavam se divertindo, principalmente com Feodora e Karazu tendo um guarda-roupa novo para eles. Feodora realmente gostou da roupa que Pris fez para ela, pois em vez do que ela usava em Age, ela usava um top cinza escuro com um conjunto de calças curtas verdes escuras que iam até o meio das coxas com uma longa abertura. Saia como se fosse de cor azul claro. Ela também usava um conjunto de botas pretas de cano alto, bem como um conjunto de polainas vermelho escuras com um conjunto de fivelas marrons ao redor delas. Karazu parecia novo, pois agora usava uma camisa verde escura com decote em V que havia sido coberta com uma camisa branca por baixo. Já que a camisa branca parecia um pouco mais longa e larga, ele usava uma calça cinza escura com um conjunto de botas marrons que iam até os joelhos. Embora seu braço esquerdo ainda estivesse envolto em um conjunto de bandagens, sua luva preta na mão direita revelava apenas 3 de seus dedos, que eram o indicador, o dedo médio e o polegar. Sachiko estava no mesmo barco que seu irmão, pois ela usava uma jaqueta longa marrom com capuz que realmente lhe caía como ela usava em um vestido verde, com babados brancos e um conjunto de meia calça marrom claro com um conjunto de botins verdes. Com forro marrom, ela ainda usava um conjunto de luvas marrons que revelava apenas os dedos indicadores. Pris e eles, junto com Asta, Pluk, os triplos das Vand, Jubei, seus parceiros Feras e Noelle estavam perto do lago que não ficava muito longe da base. Vand e Jubei estavam nadando no lago, assim como Fina e Pris, enquanto brincava com eles. Sachiko mergulhou os pés nas águas rasas enquanto Yoshi nadava com os irmãos mais novos do Pluk. O resto estava gostando de ficar sob o sol enquanto relaxavam na maioria das vezes qualquer um. Asta e Karazu estavam lutando nas proximidades, enquanto Pluk e Feodora, por outro lado, eles estavam lutando uma queda de braço. Ambos estavam igualmente lutando para colocar a mão do outro oponente na rocha. Vamos Pluk, você conseguiu. Aislinn aplaudiu. Sim, 1 em 3 não é ruim. Aidan acrescentou. Eu acredito em você. Ainê exclamou com entusiasmo. Puxa, obrigado, meus trigêmeos. Pluk disse. Você também pode desistir. Feodora disse com um sorriso confiante. Você será quem alimentará os animais de estimação de Yami pelos próximos 2 meses. E sim, certo. Pluk disse. Asta diz que não pode desistir, então eu também não posso. Noelle, que estava sentada por perto, não pôde deixar de balançar a cabeça enquanto tomava um gole de chá. Que bando de brutos. Vocês não deveriam se comportar como um membro da realeza? Não use essa palavra na minha presença. Feodora disse a ela. E cuide da sua vida, estúpido Silva. Pluk acrescentou. Talvez se você se soltasse de vez em quando você não ficaria tão preso bater. Pluk empalideceu quando viu que sua mão estava ao seu lado, fazendo de Feodora a vencedora. Sim. Feodora aplaudiu enquanto Pluk tentava processar vitória. Uau! Os Tripolas disseram maravilhados. Pluk realmente perdeu uma aposta. Ainê disse. Isso nunca aconteceu antes. Aidan disse enquanto caía de joelhos antes de se virar para o céu. Há um Deus. Na sua cara está preso. Feodora gritou enquanto sacudia sua testa. Agora você está preso na alimentação do animal de estimação Yami por 2 meses. Os olhos de Pluk se contraíram antes de ele gritar. Ele se virou para Noelle antes de beliscar suas bochechas. Seu estúpido Silva. Você me distraiu. Qual é o seu negócio? Ei, deixe R. Noelle gritou. Por que eu deveria? Pluk gritou enquanto beliscava com mais força. Seus comentários me fizeram perder seu maldito rabo de cavalo. Feodora logo beliscou a orelha dele enquanto o arrastava, enquanto ela tinha um maior sorriso. Você só está bravo porque perdeu, para uma garota. Ela logo soltou e começou a fazer uma dança da vitória enquanto ria. O rosto de Pluk empalideceu enquanto isso acontecia. Ele logo se virou para Noelle enquanto dizia, pegue a Didi. Quack. Adeline disse enquanto se levantava e começava a atacar. Embora antes que ela pudesse bater em Noelle, Adrien de repente a pegou na boca antes de se acomodar em uma cama macia de grama próxima. Adrien não. Pluk gritou. Ela bebê. Cuspa.
Ele ficou com a boca tentando forçá-la a abrir, mas Adrien moveu a cabeça como se estivesse dizendo não. Noelle parecia chocada com essa aprovação enquanto Pluck gritava, estúpido Silva, isso é sua culpa. Mano, Aine disse, não me faça fazer Kiba morder sua perna de novo. Você sabe que ele fará isso. Pluck virou-se para Kiba enquanto ele rosnava em sua direção. Rapaz fácil. Noelle suspirou. Não sei por que a Pris convidou alguém como você para este passeio. Só aceitei o convite porque pareceria rude, a risadinha da Tripula quando ela não pôde deixar de olhar para eles. Sim, claro, drama lama. Feodora disse sarcasticamente. Isso é o que todos dizem, todos nós sabemos que você gosta do Pris. Aisling disse. Você está até usando o anel que ela comprou para você. Noelle ficou vermelha enquanto escondia a mão que tinha um anel de prata com decorações de videira, e isso não vem ao caso. Pluck disse enquanto tentava abrir a boca de Adrien. Eu realmente não sei o que ela vê em você, mas ela decidiu convidar você também. De repente Adeline mordeu a língua de Adrien, fazendo-o gritar e cuspi-la enquanto ela acidentalmente rolava para dentro do lago. Ela saiu flutuando enquanto dizia, quack. Ainda estou surpreso que você tenha vindo conosco, mano. Aisling disse, normalmente você só quer ficar acordado no quarto e estudar, você não veio nesta viagem só para poder ser mãe da galinha Pris, como costuma fazer, certo? Aidan disse. Pluck quase engasgou com a própria saliva ao responder rapidamente. O quê? Não. Do que você está falando? Você está de olho no Pris há 10 minutos. Noelle apontou, Pluck olhando para ela antes de simplesmente bater na cabeça dela com sua espada de madeira, ou... Achei que Ami disse que Mãe Henning estava fora dos limites. Feodora disse enquanto levantava uma sobrancelha. Afinal, ele disse, cito, Mãe Galinha sua melhor amiga e você está morta, menino espadachim, ou algo parecido em várias ocasiões. Pluck disse enquanto brincava, relaxe. Eu não vou cuidar da garota idiota. Ela tem 14 anos agora. Tenho certeza que ela pode evitar problemas em nosso dia de folga. Ai. Eles ouviram Pris gritar, e imediatamente Pluck empalideceu. Eles se viraram para o lago quando viram que Pris segurava sua perna e se equilibrava em um pé. Prisma, você está bem? Vandy perguntou enquanto Fina estava ao seu lado. Sim, mais ou menos. Pris disse antes de se encolher. Cavalo Charlie. Cavalo Charlie. Asta e Karazu imediatamente pararam de lutar ao perceber o que estava acontecendo. Pri, o que aconteceu? Ele perguntou. Você puxou alguma coisa? É só uma cólica. Pris exclamou enquanto ainda estava em agonia. Os espíritos estavam imediatamente ao seu lado enquanto alguns sentavam em sua perna. Tenho que superar a dor. Trabalhar com a dor. Oh, vamos lá. Pluck gritou enquanto de repente dava uma corrida louca antes de pular. Menina boneca. Você não pode ir um dia sem se magoar. Você está fazendo isso difícil para mim. PLU, espere, Prisma gritou. Pluck soltou um grito de guerra ao mergulhar de cabeça, mas smack. Seu rosto plantou-se bem na água enquanto seu corpo flutuava como um peixe de cabeça para baixo, fazendo com que todos se encolhessem com o som e lançassem um olhar estranho. Águas rasas. Prisma terminou desajeitadamente. Pluck, Asta disse. Isso vai doer de manhã. Karazu disse com um suspiro. Eu estranhamente senti isso. Feodora disse. Noelle disse enquanto balançava a cabeça. Honestamente, a família real de Barbados é outra coisa. Ela logo sentiu um leve tapinha em sua perna enquanto gritava antes de dizer. Adeline. Quack. Adeline exclamou enquanto segurava sua bengala. No momento em que eles pescaram Pluck fora da água, a maior parte de sua pele estava vermelha, pois todos estavam se servindo dos refrescos que trouxeram para a viagem. Então, Karazu disse, não é mãe, hein? Sim, tudo que sinto é dor. Pluck disse. Nada além de dor. Eu tentei avisar você, Plu. Pris disse. Mas você não ouviu. Por favor, não me chame assim. Pluck disse. 2. Pensei que você fosse se afogar, mas estávamos brincando em águas rasas. Jubei disse sem jeito. Sim, Vandy acrescentou. Não havia nenhuma maneira de ela ter se afogado. Além disso, eu sei nadar, caso você tenha esquecido. Prisma disse com um sorriso. Pluck rosnou enquanto dizia com um beicinho. Ah, sim. E eu pensei que ele deveria ser o inteligente. Noelle cometeu fazê-lo gemer. Calha a boca, Silva. Ele respondeu. Asta não pôde deixar de dar uma risada estranha. Você realmente se preocupa muito com o Pris. Talvez um pouco demais. Feodora disse com uma risadinha. Pluck olhou para ela enquanto dizia, calma. Aisling logo se deitou no cobertor enquanto suspirava satisfeita. Está um tempo tão bom que estamos tendo. Foi uma ideia muito boa, Prisma. Você disse isso. Asta disse. Esta é provavelmente a melhor coisa que já fizemos desde que chegamos aqui. É uma pena que não tenhamos recebido grandes missões ultimamente. Acabamos de voltar de uma missão que quase nos matou, e você quer partir para outra? Karazu disse. Bem, sim, Asta disse, isso realmente faz meu sangue bombear. Quero dizer, é bom que estejamos impedindo as pessoas de roubar coisas, mas você sabe, Feodora deu uma risada, enquanto lhe dava um tapinha na cabeça, ok, seu viciado. Apenas agradeça por estarmos relaxando aqui, Dum. Uau, fale sobre motivação. Pluck disse surpreso antes de perguntar a Pris. Ele sempre gosta disso? Sim. Pris disse com um sorriso. Eu sabia que você gostaria dele. É verdade que há 6 meses eu não sabia que você estava vivo, mas, você sabe? Pluck logo deu uma risada, e você estava certo sobre isso. Você gosta de alguém? Feodora disse de maneira provocativa. Não achei que isso fosse possível. Eu não sou tão odioso assim, Feodora. Pluck disse antes de se virar para Noelle com um olhar presunçoso. Só para algumas pessoas. Noelle gemeu enquanto olhava para ele. Perfil, Feodora disse enquanto fingia tossir. Por falar nisso. Vandy disse. Como todos os outros aceitaram seus presentes. Realmente ótimo, na verdade. Pris disse com um sorriso. Todos gostaram muito do que comprei para eles. E a mim também. Ainda estou surpreso que você tenha conseguido trazer de volta aquela espada da qual Pop sempre falou. Jubei disse. E sem morrer nada menos.
Pluk logo disse como havia estrelas em seus olhos. Sinceramente, fiz a Didi me beliscar 3 vezes para ver se eu não estava dormindo. É verdade. Prisma disse. Ah, sim, eu queria perguntar. Asta logo disse. O que exatamente é essa espada, afinal? Aquele caçador de tesouro a chamou de dourado, certo? Pluk logo disse de maneira alegre. Sim. Nossa família sempre carregou essa espada por gerações. Estou surpreso que ela ainda tenha voltado a esta época. Ele disse que o descobriu em uma masmorra. Asta disse. Isso explicaria muita coisa. Aidan disse. Seja grato, Plu. Pris disse. Lembre-se que eu tecnicamente roubei para você. Pluk disse enquanto lhe dava um abraço. Obrigado, Prisma. Eu definitivamente devo a você. Espere, você disse que comprou um presente para o capitão? Noelle logo perguntou. O que você poderia ter conseguido para ele? Pris riu timidamente. Os Trepolas me ajudaram a conseguir essa coisa chamada saque. Asta, Noelle e Feodora pareciam confusos com esse tipo de coisa, enquanto Karazu só conseguia bater a palma da mão. Pluk, por outro lado, parecia completamente chocado. Você o quê? Pluk gritou para o Trepolas. Interesse? Asta disse tentando processar a palavra. O que diabos é isso? Eu não sei, mas eles disseram que ele iria gostar. Prisma respondeu. O que ele fez? O Trepolas disse com um sorriso. Pluk pegou seu defensor chiclete quando os rostos dos trigêmeos começaram a empalidecer. Acho que ele está bravo. Vande disse. Definitivamente louco. Noelle disse. Sim, totalmente. Jubei acrescentou. Corra! Aidan gritou enquanto os trigêmeos choviam, mas Pluk os pegou em questão de segundos enquanto os matava de volta. Ele logo disse, quando eu voltar nesta missão, exceto vocês 3 para escreverem, não influenciarei mal Pris 300 vezes, e vou contar para mamãe e papai o que vocês fizeram. Sim, senhor, disse o Trepola. Como você comprou essas coisas? Karazu perguntou. Você percebe que precisa ter uma certa idade, certo? Sim, é por isso que perguntamos a tia Gooden. Aislinn disse com um sorriso. Acontece que ela estava no mercado, então tivemos sorte. Ainé disse. Os olhos de Pris logo se iluminaram quando ela tinha um sorriso no rosto. Fiquei tão feliz em vê-la novamente. Embora eu quase tenha causado um ataque cardíaco nela quando ela me viu. Vocês deveriam conhecê-la também. Ela é muito engraçada. Você quer dizer que há outro sobrevivente da sua família? Asta disse surpreso. A família Barbados é um grupo durão. Pluk disse a ele. Podemos ser da realeza, mas também somos lutadores. É isso que nos destaca, Noelle disse com um suspiro. Você precisa se gabar da sua família? Pluk rosnou e bem quando ele estava prestes a dizer algo, falando nisso. Aidan logo disse batendo deliberadamente no rosto de Pluk. Ela também deu isso para nós. O grupo olhou e viu que Aidan tirou de sua bolsa o que parecia ser uma caixa, com embrulhos brancos e um laço dourado. O que é isso? Asta perguntou. Ainda não sei. Ainé disse. Tia disse que era para nossos pais, mas eles disseram que não havia problema em fazermos o piquenique hoje. Pensamos que poderíamos compartilhá-los juntos. Aislinn disse. Ah, uau, isso é incrível. Asta exclamou que gentileza da parte de Gooden. Sempre adorei suas pequenas surpresas especiais. Prisma disse com um sorriso. Mas o que você acha que poderia ser? Feodora perguntou. Pode ser uma caixa de doces. Karazu disse, enquanto Sachiko acenava com a cabeça em concordância. Bem, não vamos descobrir adivinhando agora, vamos. Noelle disse. Pluk logo acrescentou. Acho que precisamos abrir e descobrir. Aidan logo abriu o embrulho, enquanto seus olhos brilhavam com o que tinham visto. Eles viram que eram um total de 3 caixas de chocolate, pois pareciam estar decoradas com glacê branco, cada um de seus olhos brilhava. Bimi e Helena. É mais doce. Prisma aplaudiu. Uau! Vande aplaudiu. Temos um pouco de chocolate. Obrigado, tia Go. Jubei disse. Oh, uau! Asta exclamou. Todos parecem deliciosos. Sem brincadeira, Feodora disse antes de pegar a caixa, eu digo primeiro. Ei! O Trepola disse. Guarde alguns para nós, pelo menos. Aislinn disse. Escute, eu tive que comer batatas na minha aldeia nos últimos 6 anos, preciso disso. Feodora disse. Posso pelo menos comer um pouco? Asta perguntou. Veremos Dundum. Então, Pris disse antes de passar a segunda caixa, vou levar a segunda caixa. Karazu, Pluk e Noelle imediatamente olharam de forma estranha para as caixas. Algo está acontecendo. Pluk disse enquanto examinava a terceira caixa. Sim, este não parece um chocolate comum. Noelle disse. Parece bastante normal para mim. Feodora disse depois de abri-lo. Não sei sobre isso. Karazu disse antes de notar algo no ar. Ele começou a cheirar um pouco o ar, esse cheiro. Eles parecem muito bons. Asta disse. Tem certeza que não posso experimentar um? Você pode compartilhar um pouco do meu depois que eu fizer um teste de sabor. Prisma oferecido. Imediatamente os olhos de Asta brilharam, sério? Obrigado, Pri. Espere um segundo. Noelle disse enquanto pegava a caixa do Pris. Talvez não devêssemos comer isso, afinal. Mas mamãe e papai disseram que estava tudo bem. Aislinn disse. Sim, e nossos pais nunca estão errados. Jubei acrescentou. Mas só estou dizendo que devemos ter cuidado. Noelle disse. Não temos certeza se este chocolate. Quem quer apostar que este não é um chocolate comum? Pluk perguntou. Barbados. Noelle gritou em estado de choque. Feodora não pôde deixar de levantar uma sobrancelha para esse tipo de coisa enquanto o resto parecia chocado. Você quer fazer uma aposta? Asta perguntou. Isso não é um pouco arriscado? Pluk respondeu com um aceno de mão. Não se preocupe, Asta. Desta vez vou tomar precauções. Você quer me desafiar de novo, preso? Feodora disse. Eu odiaria acrescentar mais tarefas à lista de tarefas que você terá nos próximos 2 meses. Espere, Pris disse chocado quando os espíritos começaram a examinar o chocolate. Você perdeu uma aposta Plu-Plu? Isso nunca aconteceu antes.
Como mencionei, Pluk disse, o estúpido Silva me distraiu, desta vez não vou perder. Claro, me culpe. Noelle pensou consigo mesma enquanto revirava os olhos antes de dizer a ele, Barbados, talvez você devesse desistir. Ah, você só está sendo um péssimo perdedor por ter perdido uma queda de braço comigo. Feodora disse, aposto que você está apenas tentando nos assustar para poder ficar com todo o chocolate. Bem, não seria a primeira vez que ele faria isso. Jubei disse antes de olhar feio. A propósito, ainda não te perdoei por isso, considerando que foram meus produtos assados. A sobrancelha de Pluk se contraiu quando ele disse a Feodora, você recusou meu desafio porque acha que vai vencer, ou é porque você é covarde? Olha quem está falando cabeça de galinha. Feodora disse, fazendo o grupo engasgar com o comentário dela. Pris logo se levantou e sua expressão logo se iluminou. Tive uma ideia para uma aposta. O grupo olhou para ela com um olhar questionador em seus rostos. Pris logo se virou para Pluk com um sorriso. Plu, que tal isso? Feu e eu comeremos as 2 caixas de uma só vez se nada acontecer conosco. Você nos dá metade do valor do seu próximo pagamento. Você está apostando o pagamento dele? Asta exclamou. Isso é muito arriscado até para você. Noelle gritou. Pluk gritou confuso. Seu boneco por quê? Para que possamos enviá-lo para a igreja em Age. Prisma respondeu. É assim que usamos a maior parte do nosso pagamento, Feodora disse, Dundum pode garantir. É verdade que mandamos de volta para a irmã Lily e os outros, Asta disse com um sorriso tímido. Au, os Tripolas disseram enquanto seus olhos brilhavam. Meu coração, Vande disse colocando a mão sobre o peito, está muito cheio, mas Pris disse, fazendo a orelha de Pluk tremer se você vencer. Feu e eu faremos tudo o que você pedir por 2 semanas. Uau, ela realmente pode negociar. Feodora comentou. Pluk engasgou com a própria saliva ao ouvir isso, pois teve uma imagem mental repentina em sua cabeça, já que tinha sido o cenário perfeito todo montado. Ele logo tinha um sorrisinho tortuoso no rosto enquanto dizia enquanto apoiava o cotovelo no ombro de Pris. Prepare-se para perder, manequim. Não venha chorar para nós se você perder para nós, preso. Feodora disse enquanto se preparava. Você está pronto, pilha curta? Preparar. Pris disse enquanto ela mesma se preparava enquanto os espíritos sentavam em seu ombro e colo. Vamos experimentar esses menino mal. Pronto em 3, Feodora disse. Karazu logo olhou para a 3ª caixa de chocolate enquanto a pegava e começou a examiná-la cuidadosamente. Aniki, Sachiko disse com preocupação. Eu sei que já senti esse cheiro antes. Karazu disse, só não consigo descobrir onde. Feodora logo começou a contagem regressiva. Karazu quebrou o chocolate ao meio porque o cheiro ficou mais forte. Espere 1 minuto, Karazu logo disse. 2, ele logo derrubou um pouco o chocolate quando o líquido saiu. Uma pequena gota pousou em sua língua. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando percebeu o gosto amargo. Isso é, ele disse antes de se virar para Pris e Feodora. Espere não 3. Só assim Pris e Feodora colocaram as caixas de chocolate em suas bocas enquanto Karazu congelou, enquanto o grupo assistia com ansiedade. Embora a maioria tenha ficado surpresa quando viu que Pris e Feodora começaram a engasgar e tossir. É amargo. Ambos disseram. Amargo? Asta disse, confuso. Pluk disse enquanto inclinava a cabeça. Amargo? Isso é estranho. Chocolate não deveria ser doce? É chocolate amargo? Aislinn disse. Pris amordaçou. Porque é assim de repente a expressão nos olhos de Pris e Feodora mudou, pois eles poderiam jurar que viram redemoinhos em seus olhos. Eles notaram que os espíritos começaram a mudar para uma cor verde doentia. Seus rostos logo ficaram vermelhos, quando eles começaram a dar risadas bobas, pois tinham os sorrisos mais bobos em seus rostos. Prisma. Feu. Asta disse enquanto acenava com a mão na frente deles. Pris logo olhou para Asta. Cada um deles foi surpreendido pelo súbito tom de voz bêbado. Ei, Asta, eu sei que não tinha um irmão gêmeo. Olá Thomas, meu nome é Prisma, princesa de Clover, não conte a ninguém. H.U.H. A maioria deles gritou, exceto Karazu, que deu um tapa na cara. Feodora logo caiu sobre o ombro de Pluk, e logo disse em um tom de voz arrastado, ei, corajoso, meu cara. Não consigo me cansar desse seu rosto feio e fofo. Ela logo começou a beliscar as bochechas dele, suas bochechas sempre foram tão rechonchudas. Parece um porquinho, é? Gordinho? Pluk exclamou. Assim, eles são totalmente, Pris disse com suas palavras arrastadas. Nunca percebi antes. Por que você não disse nada Plu-Plu? O que há de errado com eles? Asta exclamou. Por que eles estão falando assim? Noelle disse. Eu sabia. Karazu disse. Aqueles chocolates tinham licor. Licor. O grupo exclamou. Você quer dizer, disse Aislinn enquanto gaguejava. Eles são Aine disse, virando-se para eles enquanto eles arrastavam as palavras. Bêbado. Aidan exclamou. Feodora olhou feio enquanto soluçava. Ei, quem em sã consciência diz que estou bêbada? Talvez seja você quem está bêbado. Pense nisso por 1 minuto. Pris soltou um soluço quando os espíritos estranhamente começaram a ficar rosados. Você vê elefantes rosa, ou sou só eu? Au, aquele parece tão fofo. Ele apenas fez bolhas quadradas e as usou como escadas. Pri, vamos lá, se recomponha. Asta disse, sacudindo-a um pouco. Quem em sã consciência dá chocolate alcoólico a alguém? Noelle gritou. Jubei disse, é por isso que ela queria que demos aos nossos pais. Ah, não, Pluk disse admirado. Isso não é nada bom, Tiago. Por quê? Ei, corajoso, Feodora disse enquanto soluçava. Por que você é sempre tão cruel com Noelle? Não acho que seja porque ela é apenas uma Silva. Ela é uma garota fofa, viu?
Ela soltou outro soluço ao dizer, em vez de discutir com ela por que não cancelar essa briga boba e não sei, fazer o jantar para ela ou algo assim, ou convidá-la para jantar. O rosto de Pluck ficou vermelho quando ele gritou. Por que você sugeriria isso? Prefiro que Fina me coma do que sair com o estúpido da Silva. Ei, Feodora disse, olhando para ele em tom bêbado, estou te fazendo um favor. Olha, ela já está vermelha como você. Pluck virou-se para Noelle, que ficou tão sem palavras quanto ela quando ouviu o que Feodora sugeriu. Pluck imediatamente engasgou com a saliva enquanto gritava. Por que você está ficando vermelho? Isso é ruim. Isso é muito ruim. Aisling disse, eles não podem ter ficado bêbados, certo? Pelo amor de Mana, não temos nem idade para beber. Ainé disse. Hasta logo acrescentou. O que vamos fazer? Por que simplesmente não descartamos nossos problemas? Pris disse enquanto tropeçava ao se levantar. Ela começou a pular um pouco. Isso parece funcionar com meu bom e velho amigo Tigrão. Feodora riu. Te dobro Jair, entendi agora bem, para começar. Karazu logo disse, não podemos deixar o capitão, ou seus pais arrogantes, vê-los assim. Noelle logo deu um tapa no rosto de Pluck, surpreendendo. Isso é sua culpa, Barbados. Foi você que os falou a comer aquele chocolate. Oh, me culpando de repente, HUH? Pluck gritou enquanto retrucava beliscando suas bochechas, típico Silva. Sempre dando desculpas. Ela não está errada. Asta acrescentou sem jeito. Você os convenceu. Vande disse, fazendo Pluck congelar. Arrume um quarto, sim, Feodora disse enquanto soluçava. Pris acrescentou. Plu, faça amor, não faça guerra. Você sabe como Ria diz, Pluck exclama. O dia em que eu namorar um Silva é o dia em que morro. Tudo bem, então namore Karazu. Pris disse deixando Pluck pálido. Ele é solteiro. Não está acontecendo. Pluck e Karazu disseram em união. Lá se vai a fantasia de uma garota. Feodora disse enquanto soluçava novamente. Que maneira de acabar com a diversão. Pluck ficou vermelho enquanto agitava os braços. Volte à terra, por favor. Você não. Pris disse antes de cair de costas. Isso nem faz sentido. Não precisa fazer sentido, Plu, viu? Tudo culpa sua. Noelle contou a ele. Pluck simplesmente bateu a cabeça dela enquanto exclamava. Não ajudo. Sério, não podemos trazê-los de volta à base assim. Asta disse. O que o capitão e os outros vão dizer? E nossos pais? Jubei exclamou. Oh cara, mamãe e papai vão nos matar. Especialmente eu. Pluck exclamou. Bem, você também pode beijar Noelle antes de chutar o balde? Feodora disse com um soluço enquanto cutucava Pluck. Talvez começar uma família de 50 filhos. Ou melhor ainda, vocês dois podem fugir, ter uma lua de mel e acabar com isso. Quem sabe a família Barbados pode se estender novamente como nos bons velhos tempos. Pris disse antes de se voltar para os espíritos, pois eles agora estavam mudando para todos os tipos de cores. Certo, pessoal? Vocês me entendem, eles podiam ouvir os espíritos começando a ouvir sinos, mesmo que eles soassem arrastados. Até eles são afetados. Asta exclamou. Pluck e Noelle ficaram vermelhos enquanto gritavam. Já chega. Bem, pelo menos as feras não comeram os chocolates, certo? Vande perguntou. Eles logo olharam para a terceira caixa e perceberam que todo o chocolate havia sumido. Eles viram que a fera tinha manchas de chocolate em seus rostos, pois pareciam estar no mesmo estado que Pris e Feodora estavam. Eles tropeçaram enquanto caminhavam enquanto seus olhos estavam praticamente girando. Alan, Aisling exclamou. Kiba não. Ainé gritou. Ryu, como você pode? Aidan gritou. Fina, seu tolo. Vande exclamou. O que você fez? Adidi por quê? Pluck exclamou. Quack, vac, Adeline disse enquanto acenava para ele com um tom bêbado antes de tropeçar e dar de cara com Fina. Ela soltou uma série de grasnados bêbados e furiosos enquanto gritava. Vac, quack, quack. Ribito, exclamou Fina. Quando ela enfiou a língua para atacar, apenas Adelie pulou e bateu nela com seu bastão. Quack, quack. Ah não, abaixe a violência do sapo. Vande exclamou. Não se preocupem, pessoal. Pris disse enquanto soluçava e tropeçava. Eu cuido disso, Adri. Pegue-os. Adrien soltou um grito que parecia arrastado enquanto ele também tropeçava. Os olhos de todos se arregalaram quando viram sua boca começar a se iluminar. O que? Noelle disse. Adrien não. Asta exclamou. Bateu no convés. Pluck gritou e imediatamente todos eles se abaixaram e se cobriram no momento em que Adrien caiu. Uma explosão familiar de energia saiu de sua boca e disparou em direção ao céu, chocando Noelle quando seu queixo praticamente caiu no chão. Ele o pegou. Prisma disse inclinando a cabeça. Eu dou 10 para esse em 11. Feodora disse antes de cair na grama trazendo Prisma com ela. As duas garotas começaram a rir. Duda. Aisling disse enquanto arrumava o chapéu estamos mortos. Pluck disse enquanto empalidecia Uber morto, super morto. O que aquele raptor apenas? Noelle gritou enquanto tentava processar. Não há tempo. Karazu disse. Temos que fazer algo sobre isso antes que os outros descubram. Bem, pelo menos. Não pode ficar pior, Vande logo disse, certo? Asta logo soltou um grito quando começou a bagunçar o cabelo. Agora, o que há de errado? Noelle disse. Eu esqueci completamente. Prime disse para lembrá-la. Asta gritou, mas não há como ela pode ir agora. Não enquanto ela estiver assim. Lembrá-la do quê? Ainé perguntou com medo. Os outros capitões. Asta exclamou enquanto todos os seus rostos empalideciam. Ela deve encontrá-los depois do piquenique para falar sobre o que aconteceu no mercado negro com Brenin. É? O grupo exclamou. Ótimo, Sachiko disse, simplesmente estupefata. Isso significa, Jubei disse quando começou a tremer. Eu não quero ser fatiado pelo bicho-papão. Vande exclamou enquanto segurava o próprio pescoço. Ou pior, Aidan disse, sufocado pelas vinhas da futura esposa de Yami. O que? Asta disse um pouco confuso. Nunca vou vê-los casados e ter filhos? Aisling acrescentou, eu queria ser pelo menos chamada de Tia Ash. Ahai?
Sachiko disse, confusa. De onde veio isso? Noelle disse. Agora não os empurre, Pluk gritou antes de dizer calmamente. Eles precisam resolver seus problemas sozinhos. Mais ou menos como você e Noelle, certo Plu-Plu? Pris disse com suas palavras arrastadas. Pluk começou a beliscar suas bochechas enquanto exclamava, você pararia com isso? Eu e o estúpido Sliva nunca vamos e significa nunca nos daremos bem. Bop! Ela disse enquanto cutucava o nariz dele, fazendo-o engasgar com a saliva e ficar vermelho. Eu te bati? Pluk gemeu ao dizer. Precisamos deixá-los sóbrios e rápido, não sei quanto disso posso aguentar. Como? Noelle perguntou. Não há como deixá-los sóbrios antes da reunião. Teremos que descobrir quando os levarmos de volta à base. Karazu disse. Você tem razão. Asta disse enquanto ajudava Pris a se levantar. Só precisamos fazer isso. Pluk acrescentou enquanto pegava Feodora, de uma forma ou de outra. Ei, posso ver agora. Um pequeno corajoso. 2 pequenos corajosos e 2 garotas gêmeas parecendo quase Noelle. Feodora disse enquanto contava nos dedos. E eles? Aisling disse gesticulando para as feras, pois elas podiam ver que seus olhos estavam arregalados e pareciam estar em um plano alternativo. O que fazemos? Pacote quack. Adeline gritou enquanto ainda batia em Fina. Pluk rosnou antes de dizer a eles. Precisamos deixá-los sóbrios também. Se você diz. Karazu disse antes de pegar seu grimório enquanto desembainhava sua espada, magia de restrição de maldição, vinhas de flores amarelas. Sua espada brilhou com um brilho roxo familiar quando um conjunto de vinhas com espinhos emergiu, envolveu os animais enquanto os levantava do chão. Oh, lindas vinhas! Pris disse enquanto seus olhos brilhavam, quero tocá-los. Não, Prisma. Asta disse, parando-a, vamos levar você de volta à base. Pluk disse a Feodora, enquanto a colocava de costas, você também, gatinha bêbada. Ei, agora. Feodora disse, dando uma beliscada em Pluk, não coloque a mão na minha perna. Guarde isso para sua lua de mel com Noelle. Sim, é. Noelle exclamou enquanto seu rosto ficava vermelho. Mais uma vez, isso nunca vai acontecer. Pluk disse. Nunca diga nunca, corajoso Duque. Fedora disse, fazendo Pluk engasgar com a própria saliva novamente. Patinho valente? Otrepola disse confuso. Esse é novo. Jubei disse. Pluk disse a Feodora enquanto gaguejava. Por que esse apelido? Você acertou seu pato de estimação? Melhor do que preso, não concorda? Feodora disse enquanto soluçava. Pluk resmungou antes de começar a voltar para a base. Por que entrei neste time de novo? Base dos Touros Negros, todos estavam quietos na sala comunal enquanto Brenin descansava no sofá com Yoshi puxando seu longo rabo. Yukiko estava varrendo o chão quando percebeu o que Yoshi estava fazendo enquanto Cadfan fazia palavras cruzadas que o jornal fornecia. Ela arrancou o shibuino dele enquanto lhe dizia, agora, Yoshi, Brenin precisa descansar. Ele não pode jogar agora. Yoshi começou a choramingar enquanto olhava para seu cachorrinho. Sinto muito que Karazu não tenha levado você, mas os outros animais são grandes demais para brincar. Ela logo olhou para Cereza enquanto perguntava, por que não brincar com Cereza? Yoshi começou a latir alegremente enquanto olhava para Cereza, que estava sentado no canto da sala. Ele se aproximou e começou a apalpá-la, bufando antes que ela se levantasse. Foi então que eles começaram a perseguir um ao outro enquanto soltavam alguns rosnados brincalhões. Cadfan deu um suspiro relaxado. É bom ter a tarde inteira só para nós, sem que nenhum contratempo aconteça, e o Kiko disse com um sorriso satisfeito. Pri sempre foi tão atencioso. Deus abençoe essa garota. Yami logo entrou na sala comunal quando Yukiko e Cadfan notaram que ele estava olhando em volta. Ei, ele disse. Vocês viram a garota lagarto em algum lugar? Você quer dizer Prisma? Yukiko disse. Ela está naquele piquenique com os outros. Cadfan logo olhou para a porta. Embora agora que penso nisso, eles já deveriam ter voltado. Yami coçou o queixo ao dizer. É mesmo? É melhor ela não se meter em problemas novamente. Acredito que eles se estabeleceram à beira do lago. Yukiko disse. Você pode ver se eles ainda estão aí, acho que vou. Yami disse quando estava prestes a caminhar antes de perceber que algo faltava ao olhar para a mesa de centro. Ei, alguma ideia de onde estão os chocolates que Gooden deu aos Tripolas? Alguém já os comeu? As crianças levaram para o piquenique. Cadfan respondeu. Achamos que seria uma boa sobremesa. Além disso, Pris passou a gostar bastante de chocolate desde a ida à confeitaria. Yami ficou surpreso com esse tipo de coisa. Você fez o quê? Que tipo de pais você é? O que? Cadfan disse. É só chocolate, seu idiota. Aquilo não era apenas chocolate comum. Não é seguro para crianças. Principalmente o seu. Yami gritou com ele com isso, os rostos de Yukiko e Cadfan empalideceram. Você quer dizer que demos aos nossos filhos? Yukiko disse antes de gritar. Álcool. É melhor nos apressarmos. Cadfan disse, se eles ainda não os comeram, quem sabe que tipo de caos pode acontecer? Yami logo gritou para os dois. Por que vocês estão esperando? Assim que foi dito, eles ouviram a porta se fechar de repente. Eles se viraram rapidamente quando viram que Jubei e Vande estavam lá, pois pareciam ter sorrisos muito nervosos em seus rostos. Mãe, Pop, Vande disse, apenas as pessoas que queríamos ver. Crianças. E o Kiko disse, as caixas de chocolate que demos a você. Você não. Oh meu Deus, Jubei. Vande disse de repente de forma desagradável. Estou curioso sobre uma certa coisa agora. Assim, eu também. Jubei disse, mãe, pai, podemos fazer uma pergunta? As crianças ouçam o que temos também. Cadfan começou a dizer. Você sabe de onde vêm os bebês? Jubei gritou de repente. Com isso os rostos dos pais ficaram vermelhos enquanto Yami apenas parecia confuso. Sim, Jubei e eu estávamos debatendo, e eu digo que fomos entregues por cegonhas. Vande disse. Eu digo que foi um canteiro de repolho. Jubei disse. Eninanidi? E o Kiko perguntou. Você quer saber de onde vêm os bebês? Sim.
Vandy e Jubei gritaram enquanto os conduziam para fora da porta. Por favor, isso tem estado muito em nossas mentes ultimamente. Jubei disse. Oh, uau. Cadfan disse enquanto sibilava, cara. Por onde eu começo? O querido. Por que você não começa? Ah, não. E o Kiko disse, este é o seu departamento. Meu departamento? Cadfan disse antes de dizer a ela, você é o ovo. E o Kiko? Ele cobriu a boca ao perceber o que acabará de dizer. Por que você? E o Kiko gritou. Como você OUSA? Assim que o Kiko começou a amaldiçoar Cadfan em uma língua estranha e desconhecida, a porta se abriu novamente. Asta espiou a cabeça antes de entrar silenciosamente com um prisma bêbado nas costas enquanto Pluto carregava Feodora. Os trigêmeos e Noelle seguiram atrás enquanto estavam quietos como um rato. Karazu deve conseguir encontrar a entrada dos fundos. Aislinn sussurrou, a menos que a porta mude de posição novamente. Esperemos que eles consigam mantê-los distraídos por tempo suficiente. Noelle disse. Por um momento pararam, pois parecia que Cadfan ia virar-se, mas Jubei tinha chamado novamente a sua atenção quando começaram a mover-se. Agora lembrem, Asta sussurrou para eles, sem barulhos altos. Luke acrescentou, temos que ser furtivos. Use apenas vozes de 6 polegadas. Saltamos um vento. Pris começou a gritar antes que Asta imediatamente fechasse a boca. Yami percebeu as vozes, mas assim que ele se virou, elas rapidamente pularam para trás do bar que ficava na sala comunal. Prisma. Asta sussurrou. Luke disse uma voz de 15 centímetros. SHHH. Pris logo disse com suas palavras ainda arrastadas. Ela preguiçosamente colocou o dedo nos lábios. Nós pulamos de uma janela. Nós fizemos isso. Feodora disse enquanto coçava a cabeça. Não consigo me lembrar. Corajoso. Você se lembra disso? Luke a silenciou enquanto dizia. Silêncio. Você nos fará ser pegos. E não me chame de corajoso. Posso pelo menos te chamar de corajoso Duque? Feodora perguntou a ele enquanto praticamente caía sobre ele. Você parece gostar disso. Plu-plu? Pris disse, puxando sua camisa. Nós pulamos de uma janela, ou caímos das escadas ou montamos em porcos voadores. Pluck disse a ambos. Isso importa? Sim. Prisma e Feodora responderam. Vocês podem ficar quietos. Noelle sussurrou. O que agora? A Inês sussurrou. Aislinn logo tirou o chapéu antes de aparecer por trás do bar. Ela logo olhou para a mesa de centro quando uma ideia surgiu em sua cabeça. Ela sentou-se novamente. Explosão Magia Pop Rocks. Ela sussurrou. Na palma de suas mãos havia manifestado um orbe branco e manchas laranja. Um total de 3 deles apareceram. Cinzas? Asta disse chocada quando se mexeu um pouco. Espere, o que você está fazendo? Aislinn logo espiou por trás antes de rolar as esferas pelo chão em direção à mesa de centro. Cada um deles parou nas pernas antes que ela recuasse para trás. Em uma fração de segundo, eles foram surpreendidos por uma série repentina de explosões. O que Cadfan exclamou? A mesa. Ah, não, quebrou. Vandy exclamou, ainda parecendo desagradável. É melhor começarmos a fazer o nosso melhor para consertar isso. Jubei disse. Vamos. Asta sussurrou. O grupo começou a se mover novamente enquanto se dirigiam para a porta. No entanto, antes de passar em estrondo, o grupo gritou quando foi subitamente revidado, e quase derrubou Yukiko, Cadfan e Yami. Ribito. Quack-Dak. Volte aqui. Todos foram levados de volta quando viram uma debandada de bestas mágicas correndo para a sala comunal, derrubando tudo em seu caminho. Karazu entrou correndo quando eles puderam ver um novo arranhão em sua cabeça. Droga, tudo para! Ele gritou. Karazu. O grupo gritou. O que diabos aconteceu? Aidan gritou. Karazu hesitou ao responder. O raptor me bateu com o rabo. A cabeça bateu forte na parede. Você está bem? Asta perguntou a ele. Não se preocupe comigo. Yami gritou. Oi. O que diabos está acontecendo? O que vocês fizeram agora? E o Kiko gritou especialmente para os filhos. Pris logo soltou uma risada enquanto batia palmas. Oba, é uma festa agora, traga a cavazia. Feodora aplaudiu ao usar Pluck como banquinho. E o Kiko, Cadfan e Yami ficaram surpresos com seus tons, embora tenham notado rapidamente que os pequenos espíritos acima da cabeça de Pris estavam em transição para todos os tipos de cores. Cadfan perguntou. Prisma e Feodora são bêbado? Yami gritou olhando para os adolescentes. Oi tia Yuki. Tio Kadi. Pris gritou enquanto ela acenava. Você sabia que pulamos de uma janela? Feodora disse. Os adultos se viraram para as crianças enquanto suas auras mudavam repentinamente e elas imediatamente empalideciam. NN agora espere um segundo podemos explicar. Asta disse enquanto gaguejava. Luke acrescentou. Sim. Eles estão com um feitiço que o Triple acabou de aprender. Assim, foi totalmente isso. A Zilgen disse. Nada mais. A Ine disse. Ei, olhe. Pris disse enquanto se curvava sobre os trigêmeos. Os elefantes cor-de-rosa estão de volta. Aidan riu enquanto cobria o rosto de Pris com seu chapéu. Isso é apenas um efeito colateral do feitiço. Ainda estamos resolvendo alguns problemas. Oh, sério? E o Kiko perguntou. Esse feitiço inclui chocolate? Cadfan perguntou. Não, claro que não. Aidan disse com uma risada. Foi definitivamente um novo feitiço que criamos. Aislinn disse antes de pegar o braço de Noelle. Noelle irá testar por nós, não é Noelle? Noelle ficou surpresa ao gritar. Oh, o quê? Feodora disse bêbada. Novo feitiço? Do que vocês estão falando? Sim, não foi assim que aconteceu. Pris acrescentou, antes de puxar as bochechas de Pluck. Que vergonha, Plu por fazê-los mentir. Pri não. Asta sussurrou. Pluck acrescentou. Calha a boca, cérebro de gelo e garota manequim. Pris começou a fungar. Eu não gosto que você possa me chamar assim de Plu. Você não sabe disso, mas isso me dói muito. Mais do que você imagina, eu simplesmente não demonstro. Espere o quê? Luke disse, um pouco chocado. E eu posso ser um espertinho também, corajoso. Feodora disse com um soluço. Afinal, posso congelar seus dedos esta noite.
Luke disse enquanto ainda tentava processar. Oh, o quê? PLU é um malvado. Pris gritou enquanto soluçava. Você é um valentão. Espere, Pri, não chore. Asta exclamou. Ah, olhe, você começou o trabalho com água, Feodora disse, enquanto suas palavras eram arrastadas e ela cutucava sua bochecha. Isso é sua culpa agora. Pluck gritou enquanto agitava os braços. Eu não queria. E Amy ergueu a sobrancelha e disse. Pluck, você quer compartilhar algo conosco? Pluck gaguejou ao dizer. Bem, você vê, você não vai acreditar. E Amy, Feodora disse enquanto tentava caminhar até ele, mas quase tropeçou. Comemos o chocolate que Yuki e Kadi deram, viu? E agora, nós dois estamos vendo elefantes cor-de-rosa. Plu. Pris começou a dizer enquanto soluçava. Pensei, algo estava errado com o chocolate. Mas cara, como provamos que ele estava errado? Estamos bem. Ela logo tropeçou e Amy foi rápido em pegá-la antes que ela pudesse cair no chão. Ei, você tem chifres na cabeça. Pris disse quando começou a apalpar o cabelo dele. Eles já estavam lá antes? Feodora logo sussurrou. Você sabia que Corajoso tem uma queda secreta por Noelle? Seu cabelo é fofo e macio. Pris disse antes de soluçar. Parece um travesseiro. Você usa um como os humanos chamam de novo? Ah, sim. Um condicionador? Você usou? E Amy logo disse enquanto olhava para o pequeno grupo. Ela está bêbada, não está? Ou não? Asta disse. Luke acrescentou com um aceno de cabeça. Esse sim, um feitiço os deixou assim como dissemos. E Amy apenas olhou para Pris enquanto ele arrancava as mãos dela. Ele logo perguntou a ela. Ei, garota lagarto, você está bêbado agora? Talvez eu esteja. Ela respondeu antes de soluçar. Talvez eu não esteja. Bem, eu sei que não estou. Feodora disse. Talvez você esteja bêbado, senhor. E Amy virou-se para as crianças e disse. Eles comeram os chocolates, não é? Todos eles se curvaram em derrota, sim, embora para ser justo. Noelle disse antes de olhar para Pluck. Ele começou. Pluck beliscou suas bochechas mais uma vez enquanto dizia. Não ajudo. Ele se virou para os adultos ao notar os olhares frios e duros que eles lançaram. Pluck logo disse enquanto gaguejava, tentando dizer algo antes de suspirar de derrota. Sim, fui eu. E Amy logo agarrou sua cabeça enquanto Pluck empalidecia. Ele disse. Droga, Pluck. Essa é mais uma de suas apostas? Pluck gritou enquanto lutava para se libertar. Bem, sim, só porque perdi para Feodora. Prisma deu uma risadinha antes de bater no nariz de Amy Boop. Isso não é desculpa. E Amy disse a ele. Agora o que vamos fazer? Ela não pode se encontrar com os capitães assim. Bem, íamos deixá-los sóbrios. Então, Asta começou a dizer antes de Amy interrompê-lo. Idiota. Você não pode deixá-la sóbria tão rapidamente. Ele gritou. Ei, espero que todos vocês não se importem, Feodora logo disse, mas estou começando a ficar com sono e cansado. Se me derem licença, vou. Todos pularam quando Feodora caiu no chão desmaiando. Ela começou a soltar roncos suaves. Ela adormeceu. Pluck disse, quem diria eu não sei sobre você, mas posso festejar o dia todo. Pris disse quando começou a girar. Tenha um feliz desaniversário para você. Quando Pris girou, ela começou a perder o equilíbrio, pois Asta foi rápido em pegá-la. Prisma! E o Kikyo exclamou. Ela já está no limite? Karazu disse. Ei, Pri? Asta disse, ao perceber que ela estava lutando para manter os olhos abertos. Pri, você está bem? Pris logo colocou a mão em sua bochecha quando ele foi levado de volta quando ela deu um sorriso caloroso e suave. Seus olhos, eles parecem uma esmeralda. Asta ficou surpreso com o elogio quando suas bochechas ficaram vermelhas. O quê? Ele disse, chocado. Eles brilham como eles também, como se alguém tivesse partido e encontrado algo lindo. Ela disse enquanto começava a fechar os olhos. Eu nunca percebi antes, mas eles são realmente tipo. E assim Pris adormeceu, enquanto o próprio Asta parecia envergonhado. Noelle engasgou com a saliva enquanto gritava em sua cabeça. O que foi isso? Quero querer, não é que eu me importe ou qualquer coisa, mas ela gemeu enquanto bagunçava o cabelo internamente, porque estou pensando nisso de qualquer forma. O que há de errado com ela? Karazu perguntou, notando que seu rosto estava todo vermelho. Pluck olhou para ela enquanto perguntava. Ei, estúpido Silva. O que há com você? Olá? Ele acenou com a mão na cara dela. Noelle gritou antes de dar um tapa no rosto de Pluck, chocando a todos. Pluck gritou. Ei, qual é o seu negócio? Você acenou a mão na minha presença camponês. Noelle gritou. Ah, é isso. Pluck gritou enquanto matava Oban-Oba. Você me irritou pela última vez. Já basta. E Amy gritou, fazendo todos congelarem. Agora olhe, já que esses dois estão desmaiados, teremos que levá-los para a reunião e vocês também virão, incluindo você, Pluck. Não é o bicho-papão. Vandy gritou, antes que ele, Jubei e os Trepolas começassem a gritar. Pluck disse quando começou a tremer. Ah, ótimo. Nós precisamos. Asta disse. Você quer morrer? E Amy perguntou. Asta imediatamente gritou. Não, senhor. Bem, Karazu disse, dando um tapinha no ombro de Asta, antes de sair. Bom te conhecer. Vou tratar do ferimento na minha cabeça. E onde você pensa que está indo, garoto azarado? E Amy disse fazendo congelar. Indo tratar meu ferimento na cabeça? Ele respondeu. E Amy logo agarrou sua cabeça enquanto Karazu empalidecia. Ele logo disse. Não, você não vai. Pacote quack, hack. Adeline logo gritou enquanto subia na mesa. Todos logo pularam quando aparentemente ouviram sons de batidas múltiplas. Eles olharam e viram as bestas mágicas no chão ou penduradas na mesa. Oh, todos eles desmaiaram. Cadfan disse. E Amy disse enquanto sua sobrancelha se contraía ao ver que Adrien fez um novo buraco na parede. O que há com vocês? E destruindo minha base. Sem pensar duas vezes, todos os adolescentes e crianças correram para salvar suas vidas enquanto gritavam. Sede dos Cavaleiros Mágicos. Reunião de capitães. No momento em que chegaram, Asta, Pluck, Noelle, Karazu, os Triple. As Vandy e Jubei estavam amarrados às cadeiras enquanto a maioria deles tremia e tremia, pois podiam ver que a maioria dos capitães não estavam todos para feliz com o que aconteceu algumas horas atrás.
Pris e Feodora acordaram há pouco tempo, mas ambos pareciam bastante doentes. Por que estou amarrado ao lado de um Silva? Luke gemeu. Acho que você tem mais do que sua rivalidade para se preocupar. Cara Azul disse. Além disso, o irmão dela está aqui, mano. Aislinn disse. Como bicho-papão. Vandy disse enquanto suava. Ugh, Feodora gemeu, minha cabeça dói tanto, meu estômago dói muito. Pris gemeu, o que exatamente aconteceu de novo? E por que vocês estão amarrados? Feodora disse antes de engasgar. Você não quer saber. Asta disse enquanto sua voz tremia. Deixe-me ver se entendi. Charlotte disse, Barbados enganou a princesa para que ela comesse chocolate cheio de álcool. E é por isso que você está atrasado? Uma coisa é ela ser influenciada pelo tipo errado de pessoa, mas isso Fugelion disse. Isso ultrapassa os limites. De todas as coisas vergonhosas ele fez, Nozel acrescentou enquanto Noelle virava a cabeça de vergonha, e o fato de minha irmã mais nova estar envolvida. Luke deu uma risada tímida, eu não a enganei exatamente. Fizemos uma aposta? Isso não está ajudando, mano. Aislinn disse. Jack disse enquanto desembainhava suas lâminas. Kiki, dê-me um bom motivo para não cortar você agora, garoto da espada? Os meus pais? Luke perguntou. Pris de repente sentou-se direito, fazendo o grupo pular. Eu me sinto mal. Ela logo disse antes de ficar verde e segurar a boca. Oh não, ela vai explodir. Jubei exclamou. Luke gritou enquanto chutava as pernas, espere. Ele se libertou de suas restrições enquanto corria e lhe dava um balde. No minuto em que ele entregou a ela, ela começou a vomitar o conteúdo do estômago. Luke segurou o rabo de cavalo enquanto dizia, calma Pri. Calma garota. Como ele conseguiu? Cara Azul perguntou, confie em mim, é melhor você não saber. Vandy disse a ele. Dissemos a mesma coisa quando ele se soltou do nosso perduro de Jubei. Foi um bom nó também. Jubei disse enquanto soluçava. Ah não, Feodora logo disse enquanto engasgava. Eu vou. Ela não teve tempo de terminar a frase porque começou a vomitar tudo no estômago. Estava perto de Pluck. Mas felizmente ele pulou para longe enquanto gritava. Ei. Fácil. Ele gemeu ao dizer, normalmente eu perguntaria a Didi, mas, ele logo pôde sentir uma sensação ameaçadora de aura sobre ele. Ele olhou e viu Jack, Charlotte, Nozel e Fugelion prontos para matá-lo. Oh droga. Barbados. Você tem alguma última palavra? Nozel perguntou. Luke logo respondeu enquanto tremia, o miau? Jack havia dito, enquanto lambia os lábios. Resposta errada, Luke empalideceu enquanto saía correndo gritando enquanto eles começavam a persegui-lo. Ben William disse, pelo menos algo assim não vai acontecer de novo. Yami disse enquanto dava uma tragada, definitivamente não. Ajude-me, estou prestes a morrer. Luke gritou de fora da sala enquanto vários ataques mágicos o atingiam enquanto ele gritava. Pluplo, não grite. Pris gemeu, minha cabeça dói muito. Eu, vou matá-lo, Feodora disse antes de começar a vomitar novamente, fazendo todos pularem novamente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.